Boa noite. Um homem, um projeto e uma marca. Coerência. Álvaro Cunhal marcou a história do século XX português. Um percurso pessoal e político atravessado por ideias, sonhos, atitudes e comportamentos, mas sempre determinado e coerente, igual a si próprio. É a morte deste homem, apenas 48 horas depois do desaparecimento do general Vasco Gonçalves, o militar que mais próximo esteve dele, que leva esta noite a televisão pública, no programa Prós e Contras, a alterar o debate previamente anunciado. Sem Cunhal, a história teria sido diferente. A clandestinidade não seria a mesma. A ditadura estremeceria menos e a revolução teria seguido um único caminho. Além fronteiras, Álvaro Cunhal foi figura cimeira da Internacional Comunista e íntimo dos corredores do Politburo soviético. É deste homem e do processo histórico que ele determinou em Portugal que vamos falar hoje. Convidámos, como era evidente, personalidades da direção do Partido Comunista Português para estarem presentes aqui na Casa do Artista, mas justificando que é um dia de luto, o convite foi declinado. Conosco estão João Madeira, Zita Seabra, José Miguel Júdice, Vasco Lourenço, Luís Osório e Domingos Lopes. Em direto de Coimbra, o historiador Luís Reis Turgal. Os portugueses viram pela primeira vez publicamente Álvaro Cunhal no dia do seu regresso a Portugal, em abril de 74. São essas imagens e esses sons que vamos ver agora. O que é que sente neste momento a regresso a Portugal? Confiança. Confiança em que o nosso povo, em aliança com os militares de 25 de Abril, conduzirão o nosso país pelo caminho da liberdade, da democracia e da paz. Álvaro Cunhal a chegar a Portugal em 25 de abril de 74. Faz hoje 30 anos, o governo do Estado português era chefiado por Vasco Gonçalves. Álvaro Cunhal era ministro de Estado sem pasta. Domingos Lopes, que está aqui neste palco da Casa do Artista, era o seu secretário pessoal. É hoje advogado e um distinto membro do Partido Comunista Português. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Domingos Lopes, a primeira questão que eu lhe coloco tem a ver também com a introdução, com o meu texto de lançamento do programa. O traço da personalidade, de caráter, de firmeza que Álvaro Cunhal tinha, foi determinante para o projeto vibrante do Movimento Operário Português e do Partido Comunista? Ou foi o próprio projeto do Movimento Partido Comunista, do Movimento Partido Comunista do Movimento Operário Português que determinaram e lhe moldaram o caráter? Bem, se calhar foram as duas coisas. Por um lado, o caráter é um caráter que é lugar comum apresentar o caráter. Eu estou-me a recordar, porque estava ali ao lado do João Franklin, da chegada, e de facto a forma da expressão do meu camarada Álvaro Cunhal nem sempre corresponde ao homem de fundo, isto é, ele chega de uma maneira, tem uma expressão que parece um pouco mais dura e por trás, por um lado, dessa coerência, que eu julgo que é uma marca, eu diria mesmo num momento de tanta crise de valor, de civilização, um homem coerente, um homem para as quatro estações, como dizia o Thomas More, eu acho que é uma personalidade riquíssima, não é? E, sobretudo, se essa coerência, ao contrário do que disse o Dr. Mário Soares há pouco, ouviu na televisão, que era uma coerência cega. Se fosse cega, ele não tinha sido Presidente da República. Isto é, penso que havia, e nasce com cada um de nós, alguém no nosso ADN que tem uma vitalidade, uma força, uma personagem quase renascentista, mas que depois, para além disso, conhecendo de mais perto essa coerência, é de facto era um homem de uma inteligência, de uma sensatez, de uma sensibilidade que eu julgo que é uma peça única, não é? Portanto, creio que pode haver
no projeto algo de profundamente atrativo, isto é, quem entender que abraçar uma causa onde acaba a exploração do homem pelo homem, portanto é uma causa, estou a lembrar-me da causa dos escravos, não é? De Jesus Cristo, contra o Império Romano, estou-me a lembrar de momentos históricos em que uma determinada ideia, um determinado projeto tinha esse poder de exaltação, e eu julgo que o projeto tinha, mas não se pode separar a personalidade, a força, a confiança, a inteligência. E uma coisa que vai faltando hoje muito em todo o mundo, não é só em Portugal, é confiança naquilo que se está a fazer. Isto é, não tratar só da vidinha, acreditar-se naquilo que se está a fazer. E um líder tem que acreditar naquilo que está a fazer. Como é que era Álvaro Cunhal nesses idos 30 anos, quando era ministro sem pasta do governo de Vasconcelos? Olha, Ministro de Estado. É uma pessoa profundamente invulgar. Eu vou-lhe contar um episódio. O Vasco Lourenço lembra-se, o Sr. General, os conselhos de ministros duravam até às 4 ou 5 da manhã. Né? E, portanto, nós ficávamos no gabinete, às vezes um, outras vezes outro, e um dia calhou de ficarmos os três no gabinete até às 4 da manhã. E era uma senhora lá do Palácio de São Bento que arranjavam, naquela altura, lembro-me perfeitamente, que eram uns carapaus com arroz, que já estava frio. Era sempre a mesma coisa? Não, naquela noite foi assim, porque eu gostava de carapaus e depois o arroz era bem feito. Essa era uma senhora que estou a visualizá-la. E, portanto, nessa noite, para lhe contar, às 4 chega o ministro e estávamos 4, aquilo dava para 2. Inventou uma história a dizer que o Vasconcelos, naquele dia, porque tinham ido até mais tarde, tinham estado a comer e começou a fazer um relambório das coisas que comeu, ananás, leitão e não sei quê, não sei o que mais. E depois, ao ir embora, comia com outro colega, que era adjunto do General Vasconcelos, até, pá, vocês hoje foi um banquete. Não comemos nada, foi até agora, pá, vou aqui cheio de fome. Portanto, creio que isto, de uma pessoa que tinha o partido com ele, tinha as pessoas com ele, revela, por exemplo, não sei, eu julgo que isto é uma coisa única num ser humano. Não estou a dizer que as pessoas não são capazes de fazer isso, não sei, mas eram todos até às 4 da manhã sem comer, inventou uma história, porque se calhar sabia que a gente não comeria a mesma, só para que nós não ficássemos sem comer. Esta história não é uma forma de falar, não é de culto de personalidade, sou completamente contra o culto da personalidade. É público determinadas posições que tomo e que tomei, mas quer dizer, mas também é justo que hoje eu, aquilo que sinto, o possa dizer, porque era na verdade um homem de uma inteligência, de um contacto fácil. Eu ia cheio de medo deste líder, confiança, e até quando lá chego, sabe? Então, tu sabes alguma coisa de direito? Falta-me 1 ou 2 cadeiras. Não te perguntei isso, pá, sabe? Gostas de papéis? Parece que não. Então, olha, ficas aqui. Mas, quer dizer, de uma afabilidade, de uma gentileza, de uma... O senhor foi secretário dele até quando? Fazia a agenda pessoal dele, tratava também dessa parte? Como? Também fazia a agenda pessoal dele? A agenda não fazia, mas estava ali ao lado dele, era um braço direito. Até quando? Digamos, tratava eu, mais 2 ou 3 pessoas que éramos o gabinete dele, e um chefe até do gabinete. Quando? Até ao fim do 4º governo provisório. Depois ele saiu, entrou o 5º governo provisório. O Álvaro Cunhal já não é ministro nessa altura e, portanto, nessa altura... Mas acompanhou depois, até mais tarde Relações mesmo. Internacionais. Muito obrigada, Dr. Domingos Lopes. Vou abrir agora aqui o debate. Dr. José Miguel Júdice, que todos conhecem pela sua experiência recente como bastonário da Ordem dos Advogados, não é nessa qualidade que aqui está. O Dr. Miguel Júdice, para quem não sabe, tem uma história de vida familiar que também se cruzou, permita-me que divulgue isto hoje aos portugueses, com a história do Partido Comunista através do pai, um professor universitário que foi militante do PCP e que esteve preso no Aljube. Certamente que tudo isso moldou também a história da sua família, essa experiência. Como é que viu esta personalidade evoluir no processo histórico português de Álvaro Cunhal e o que é que constitui o desaparecimento dele para si hoje? A minha relação com Álvaro Cunhal, a grande distância, no entanto, é complexa, como diz. O meu pai foi realmente membro do Partido Comunista, do setor intelectual, depois abandonou o partido em 51, 52 e morreu pouco tempo depois. E, portanto, eu nunca tive nenhum contacto com o Álvaro Cunhal. Ele esteve em casa dos meus pais na clandestinidade 2 vezes, pelo menos, quando ele próprio me disse. Entrevistei-o com a Margarida Amarante. A Margarida Amarante entrevistou comigo, ela que era a grande entrevistadora, estava só a ajudar, 2 vezes, e foi curioso o contacto. Não foi fácil para mim e penso também não foi fácil para ele.
O Partido Comunista tem uma lógica, e sobretudo nos tempos da clandestinidade, tinha uma lógica férrea. Quem saísse do partido era completamente ostracizado, passava uma lógica de não ser. Portanto, a entrevista foi difícil, eu acho que ele ganhou, eu acho que ele era um... O que é que quer dizer com isso, que ele ganhou? Era um entrevistado muito difícil. Em qualquer entrevista há sempre uma tentativa compreensível de tentar ver se apanha alguma contradição. Álvaro Cunhal tinha essa coerência absoluta das suas convicções, sabia o que queria e era um homem muito inteligente. Portanto, de facto, foi um desafio profissional, eu era um jornalista amador, mas um desafio profissional em todo caso, que me encheu de muito prazer, porque exatamente era um desafio difícil. Como é estar hoje aqui, porque estarmos a fazer um debate sobre uma pessoa que acabou de morrer não é propriamente o momento mais adequado para falarmos. Não porque possamos ousar, pelo menos no meu caso, a ser parte de quem vai definir o que é a história, mas porque, de facto, hoje é um dia difícil. Mas o Dr. Álvaro Cunhal também não era uma pessoa qualquer, era uma personalidade ímpar na vida pública do século XX português e por isso nos obrigou a estar todos hoje aqui. E por isso estamos aqui. Achamos que a sociedade portuguesa merece este debate e creio que o entende e que precisa dele. De facto, eu acho que, lá ver, no século XX português, pode-se dizer que há duas personalidades decisivas, pelo menos na segunda metade do século XX, que é Oliveira Salazar e Álvaro Cunhal. É, de certa forma, uma luta titânica entre dois homens de exceção, que, de facto, ambos com convicções muito fortes, ambos com uma determinação absoluta, ambos com uma certeza inequívoca de que estava certo aquilo em que acreditavam e, portanto, são personalidades que a história vai guardar. Independentemente de se gostar ou não das teses que eles defendiam, independentemente de se gostar ou não dos métodos que poderiam ter utilizado. De facto, são pessoas, e estamos aqui a falar de Álvaro Cunhal, são pessoas que são muito acima da média, são muito acima das pessoas normais e, portanto, não podem ser analisadas com os critérios comezinhos com que nos analisamos um bocadinho uns aos outros. Eu estava a ver o Domingos a falar, é evidente que eu percebo a posição dele, a personalidade na história, só os mais revisionistas é que defendiam a força do homem na evolução histórica, mas eu acho que Cunhal é a demonstração inequívoca do papel decisivo do homem na história. Porque, de facto, sem Álvaro Cunhal, provavelmente a gesta do Partido Comunista, que eu sempre louvei, que eu sempre saudei, porque sei o que é difícil viver contra tudo e contra todos, não teria sido a mesma. E, de facto, a história a seguir ao 25 de Abril seguramente não teria sido igual também. Doutora Zita Seabra é hoje deputada do Partido Social Democrata, ex-militante do Partido Comunista Português, entrou para o PCP com 15 anos, portanto, exato, digamos que começou por uma paixão da adolescência, mas o Dr. Álvaro Cunhal foi fascinante ao ponto de a reter no partido até bastante tarde. Sim, Álvaro Cunhal era foi uma figura absolutamente marcante da vida nacional e tinha uma sedução muito especial, uma sedução política muito especial. Eu creio que aquilo que o Domingos Lopes disse é verdade, mas o Partido Comunista foi feito muito à afeição dele. Álvaro Cunhal era um dirigente comunista e certamente de uma geração onde houve vários, o Togliatti, houve vários grandes dirigentes comunistas que estão associados à Internacional Comunista. Ele é dessa altura e dessa época e cria o Partido Comunista à sua imagem. E na luta clandestina, quando eu passei à clandestinidade, portanto tinha na altura 17 anos, eu tinha um grande sonho na vida, que era conhecer Álvaro Cunhal. Ele, na altura, estava em Paris, eu estava no interior, assisti à chegada dele naquele dia que foi agora mostrado, e foi um momento absolutamente marcante da minha vida. Cunhal só o conheceu naquele dia? Só o conheci naquele dia. Portanto, foi um dos portugueses que publicamente o viu pela primeira vez? Fui um dos portugueses que publicamente... O que é que percebeu pela fisionomia dele? Agora, conhecer as fotografias, eu sei, mas é diferente. Muito bem, apesar de histórias. Claro, mas é diferente do que ver a pessoa a falar, como a voz... ele tinha estado preso. Claro. Quanto tempo tinha estado na... Que sentimentos atravessaram naquele momento, quando viu a pisar solo portuguesa, descer de um avião? É para mim um momento inesquecível, porque eu estava na clandestinidade há 8 anos, no 25 de Abril, e, portanto, um dos meus grandes sonhos era exatamente conhecer Cunhal. Ele estava em Paris, na altura, nós estávamos no interior e, portanto, qualquer funcionário que estivesse no interior, o grande sonho da sua vida era encontrar-se com Álvaro Cunhal. E eu nunca mais esquecerei esse momento. E depois do 25 de Abril, evidentemente, que é uma figura profundamente marcante da vida nacional. O José Manuel Júdice dizia com razão, se calhar hoje não é o momento de fazer história e de o colocar no contexto histórico, não é nacional nem europeu, mas é o dia de recordar a pessoa.
Ele era simultaneamente... como eu Porquê? disse, Porque ao um fazer grande história escritor. tem que mexer em aspectos que não gostaria de mexer hoje, por Não é o momento, não é no ter dia em que morrido uma hoje, pessoa é isso? morre que se deve fazer esses balanços. É sobretudo um dia para recordar o homem, a pessoa em si. Eu dizia, ele era muito sedutor, era simultaneamente muito duro, era uma pessoa que vivia para o partido e vivia em função da sua ideologia. Eu diria que a ideologia estava acima de tudo, no seu cotidiano, no seu dia-a-dia. O meu gabinete foi em frente ao dele durante vários anos, quando eu fui da direção do PCP, e, portanto, eu convivia com ele quase diariamente, ou diariamente, naquele andar que tinha uma parede, uma porta blindada, onde só entravam os dirigentes do PCP, e mesmo no seu cotidiano era uma pessoa que tinha essas duas coisas, o fascínio de um herói e de uma grande figura, e, simultaneamente, a dureza com que geria cada momento do PCP e cada momento da vida dos militantes do PCP. Era absolutamente necessária, do seu ponto de vista, dessa dureza para manter vivo um projeto? Um projeto comunista, sim. Para ser um dirigente comunista como ele era, porque recordemos que nessa altura os partidos comunistas da Europa já tinham praticamente todos entrado no eurocomunismo e ele mantém o PCP como um partido comunista à parte dos outros partidos comunistas todos europeus, do italiano, do francês, do espanhol. Portanto, ele mantém uma ligação à União Soviética e à pureza da teoria leninista por cima de tudo o que estava a acontecer na Europa nessa altura. Por cima de Jorge Marchais, de Berlinguer em Itália, depois Santiago Carrilho também em Espanha. Portanto, ele mantém por cima disso tudo o PCP ligado diretamente a um projeto puro do ponto de vista leninista, do ponto de vista do marxismo-leninismo e do ponto de vista da ligação à União Soviética. Para isso era preciso uma grande dureza. E depois tinha, em Portugal, há um momento que eu gostaria de assinalar, até porque está aqui o Sr. General Vasconcelos, que eu gostaria... Vasco Lourenço, que eu gostaria de assinalar. Há um momento notável na sua, na definição da linha política do PCP antes do 25 de Abril e que eu creio que marca a história portuguesa a seguir. É em 1969, é exatamente no ano em que eu passo à clandestinidade, Cunhal decide e publica um texto para os militantes do PCP que os militantes do PCP não desertam do Exército, das Forças Armadas, e, portanto, que vão para as Forças Armadas praticar uma luta que praticavam nas fábricas e noutros sítios, nos estudantes, no meu caso concreto era no meio estudantil. E, portanto, ele aí decide que Portugal, a ditadura só cairá por via armada, publica um livro nesse sentido, que se chama Rumo à Vitória, e toma uma decisão. Os militantes comunistas não desertam, vão para as Forças Armadas. E a partir daí, por exemplo, no meu setor, que era o setor estudantil, os estudantes passam a oficiais milicianos e não desertam, vão para as Forças Armadas. E eu penso que isso foi determinante depois na preparação do 25 de Abril e naquilo que vai acontecer a seguir. A seguir, evidentemente, é um líder comunista de um partido comunista, a sua missão era tomar o poder e é isso que ele faz. Vasco Lourenço, peço desculpa pela dupla de primeiro Transita Seabra, Vasco Lourenço. Não lhe posso chamar só Vasco, olha, peço desculpa de me enganar, de se me voltar a enganar esta noite. Vasco Lourenço. Pegando nesta ideia que eu acho que é espantosa, os militares comunistas não desertavam. Vamos antes, porque terei muito para falar consigo no depois da Revolução já estar a correr, inclusivamente no dia de faz hoje 30 anos, ou neste verão quente que faz hoje 30 anos. Mas antes, que papel imprimia, que influências imprimia Álvaro Cunhal, mesmo na clandestinidade, ao movimento das Forças Armadas Portuguesas, aos militares portugueses? Boa noite. Sobre isso não tenho nada a dizer, porque não conheço, não conhecia. É evidente que... Eu sei que o senhor não pertencia, mas não era nessa ótica que eu lhe estava a perguntar. Não é nesse aspecto. É evidente que... O senhor é um conhecedor das Forças Armadas Sim, mas é evidente que os milicianos influenciaram a evolução do pensamento político dos oficiais do quadro permanente. E eu digo isto porque o 25 de Abril tem características muito próprias. Uma delas é que a conspiração, não a ação, porque a ação é feita depois por oficiais, sargentos e praças, mas a conspiração é feita por oficiais do quadro permanente. Agora, nós fomos influenciados decisivamente, com alguma importância, nomeadamente durante a guerra, fomos influenciados pela convivência diária com os milicianos, principalmente os alferes e os ferroviários milicianos.
Provavelmente o PCP estaria a dar orientação e alguns deles seriam do PCP, mas nós não sabíamos. Não fazíamos lá a ideia se A, B ou C era do PCP ou não. Eu costumo dizer que a grande virtude dos militares de Abril foi terem sabido aproveitar as condições que foram criadas por uma luta muito grande durante muitos anos e pelas consequências diretas que a guerra colonial provocou no país, para condições essas que permitiram avançar com sucesso para fazer o 25 de Abril. Agora, não lhe posso dizer se estava por trás a orientação de Álvaro Cunhal ou de outros elementos do PCP. O senhor é um dos homens do documento dos 9. O movimento que travou, digamos que, a avalanche política que estava em curso há 30 anos por esta altura. Considera que, certamente, que o Partido Comunista Português, e certamente até Vasco Gonçalves, nunca lhe perdoou isso, nunca lhe perdoaram isso, também a si e aos outros que o fizeram. Hoje, quando olha para trás, como é que vê esses momentos e o que é que gostaria de dizer sobre Álvaro Cunhal? Eu sei que não é fácil perguntar nisso, bem, mas em primeiro lugar, a história teria sido irreversível se não tivesse havido o grupo dos 9. Teria sido bem diferente. Teria sido diferente se não houvesse o grupo dos 9, se não houvesse o grupo do Copcon, se não houvesse o grupo chamado dos Gonçalvistas, enfim, a história é mas feita Copcon pelos vários... e Gonçalvistas estariam na mesma onda, não é? É feita pelos vários grupos e pelas várias posições existentes. Em primeiro lugar, gostaria de, ao evocar Vasco Gonçalves, dizer que, independentemente das divergências que tivemos, nos mantivemos amigos até sempre. Portanto, e gostaria de o evocar aqui. Estou com muito carinho. Quando diz amigos, diz amigos próximos? Amigos mesmo. Nós, os militares de Abril, conseguimos ultrapassar muitas divergências políticas e manter a amizade independentemente disso. Não é? Mas eu, para responder à questão do grupo dos 9 e do documento dos 9, preciso de recordar porque é que o processo acelerou muito. E acelerou muito, é preciso termos presente, porque houve várias tentativas de golpe contra o movimento feitas à direita, nomeadamente lideradas por Spínola. E isso provocava sempre, como falharam todas, provocava sempre a hipótese de haver o chamado contragolpe à esquerda. E a certa altura o processo acelerou e acelerou para, num sentido e para posições que nós considerámos exageradas e que iam contra... Não, senhor, o vosso processo do Grupo dos 9 é que avançou para posições moderadas que travaram... O processo revolucionário avançou para posições que nós considerámos exageradas e considerámos que havia que tomar uma posição concreta, tomámos-la com aquele documento que ficou conhecido por documento do Grupo dos 9. Salvar a Democracia, um documento redigido pelo Tenente-Coronel Melo Antunes, que já não está também entre nós. O João Madeira, o professor João Madeira, tem um livro chamado Os Engenheiros de Almas, o Partido Comunista e os Intelectuais. Senhor professor, há pouco, não sei se, penso que foi Domingos Lopes, não sei se sem querer ou por querer, fez ali uma comparação com os escravos no tempo de Jesus Cristo e com Jesus Cristo, não é? A determinação da fé de Cristo no período dos romanos. Foi verdade, não foi? Podemos olhar para o Partido Comunista, olhando também para esta comparação e percebendo que esta idiosincrasia do projeto comunista tem alguma coisa a ver com uma religião? Bom, quer dizer, o problema coloca-se naturalmente como uma forte utopia que o comunismo representou praticamente ao longo de praticamente todo o século XX. E desse ponto de vista foi um propulsor de vontades, um propulsor de ativismos que naturalmente marcou inevitavelmente a história do século XX e desse ponto de vista a história do Partido Comunista Português filia-se, enquadra-se nesse movimento. Não é? Aquilo que Álvaro Cunhal dá ao Partido Comunista e com o qual se identifica é fundamentalmente na construção do modelo de partido, que o faz a partir da reorganização de 41 e que depois volta a fazê-lo depois da espetacular fuga da prisão em 60 e constrói um partido que é um partido fortemente centralizado, um partido baseado num corpo de funcionários clandestinos dotados de um regime procedimental muito elaborado e muito rígido e, portanto, dotado naturalmente de uma linha política de que o próprio Álvaro Cunhal
é, no essencial, autor e que a mantém com, naturalmente, ajustamentos conjunturais à medida que o tempo passa, mas que chega ao 25 de Abril e que é aquele modelo da Revolução Democrática e Nacional consagrada no 6º Congresso de 65 e que vai estar presente independentemente das circunstâncias do derrubo do regime não se casarem, como o Sr. Tenente-Coronel de algum modo referiu, não se casarem completamente com aquele modelo que tão insistentemente foi reclamado. Portanto, o que se passou foi, de facto, uma conspiração militar que decorre de uma circunstância concreta fortemente marcada pela guerra colonial e isso não correspondia, historicamente não correspondeu, independentemente da queda do regime, mas não correspondeu àquele modelo que era o modelo do grande levantamento nacional, fortes movimentos de massas, fraturas nos corpos repressivos do regime, fraturas um exemplo no exército. na Rússia, o bolchevismo. Exatamente. E, de algum modo, a figura que nós vimos há pouco do Álvaro Cunhal chegando do exílio tenta como que reencaminhar o curso dos acontecimentos para essa grande moldura histórica que é fornecida pela Revolução Bolchevique de 1917. Sr. Professor, nós hoje estamos a falar para uma plateia também de muitos jovens, para muitos portugueses. Muitos deles desconhecem que o mundo mudou de entretanto para cá e que o mundo foi diferente daquele que o conhecemos hoje, que a ordem internacional era diferente, que as ideologias tinham a força que nós estamos aqui a falar, que havia outros valores, até de solidariedade, como há pouco o Domingos Lopes pontificou ali muito bem, mas também desconhecem como era possível, voltou à idiosincrasia, como era possível moldar caráteres, moldar perfis, personalidades que resistissem e vencessem a tudo isto. E volto à sociologia das personalidades. O que é que Álvaro Cunhal tinha, e mesmo o projeto comunista tinha desse ponto de vista, que outros não tinham na altura ou que não têm hoje? Um fortíssimo carisma, uma fortíssima capacidade de liderança. Se repararmos e se olharmos com mais detalhe para o próprio percurso biográfico de Álvaro Cunhal, nós verificaremos que em 4 anos, 5 anos, é guindado não só ao Comitê Central, como rapidamente depois a funções executivas dentro do Comitê Central e depois da fase mais confusa na história do Partido Comunista, que corresponde ao final dos anos 30, quando se dá a reorganização de 41, no espaço de 1 ano ou de ano e meio, quando chega ao 3º Congresso, ao chamado ao primeiro Congresso da Clandestinidade, de facto o que está ali é um dirigente incontestado, é um dirigente que não sendo de facto secretário-geral, só o vem a ser depois da fuga da prisão em 60, mas independentemente de não ser o secretário-geral, ele era a personalidade que, incontestavelmente, dirigia e homogeneizava o Partido Comunista. Isso é um talento natural que se vai construir, vai-se trabalhando, mas que é natural, nasce. E que é natural e que imprime naturalmente, dessa forma incontornável, a sua marca na história das organizações por onde passa e das conjunturas que atravessa, naturalmente. Olha, voltando ainda à questão da Igreja, sabe que a própria mãe de Álvaro Cunhal, eu pelo menos já há bastante tempo que li isso, confessou um dia que ela própria se comparava à Mãe de Cristo quando tinha o filho preso, porque considerava que o sofrimento, de alguma forma, tinha algumas semelhanças. Não sei se... eu sei que é muito corrente nos últimos tempos esse tipo de identificações. Eu, do ponto de vista em que eu me coloco, não prefiro particularmente essas visões. Do ponto de vista do social. Luís Osório, um jovem, muito jovem jornalista, mas com uma carreira brilhante atrás de si, é o diretor da Capital, hoje, já fez muitas outras coisas, e entre elas entrevistou muitos membros do Partido Comunista e também Álvaro Cunhal por diversas vezes. É um homem de uma cultura também invulgar, até para a sua juventude, e também com uma enorme sensibilidade para perceber o que estamos aqui a falar, que também é ao nível da psicologia, não é? E do carisma, como falava agora o professor João Madeira. Álvaro Cunhal, o que é que significa para ti hoje? Para já, muito obrigado. Não sou isso tudo, de certeza absoluta. Álvaro Cunhal significa... Isso tudo já... dentro dos teus pontos de vista. Claro. Podem exatamente muitas vezes nem ser os meus. Com certeza. Para já, eu creio que mais do que a morte, porque a morte física até prova em contrário, vai-nos acontecer o mesmo a todos, até prova em contrário. Agora, o que mais me fez pensar neste dia foi que morre hoje um homem que é um dos últimos símbolos, talvez retirando Mário Soares, de alguém que era capaz de morrer por um ideal. Um dos últimos líderes. Hoje os líderes, e não é um fenómeno português, são, e há pouco falava disso, de um mundo que está diferente
num mundo onde as pessoas se sacrificam menos, onde há outro tipo de valores em jogo, onde o dinheiro acabou por corromper de alguma maneira os nossos desejos. E aqui temos alguém que definitivamente foi capaz de lutar e de lutar estoicamente. Enfim, depois podemos falar da coerência de Cunhal, que, enfim, que é muito contraditória também. Aqui é uma imagem que para uns é um exemplo o exemplo da coerência é algo de extraordinário, mas para outros o exemplo de coerência é algo que é extremamente complicado e que remete de Cunhal para um mundo de perversidades também. Agora, eu creio que há uma frase, lá está o Dr. Mário Soares, creio que a frase é dele, só os burros é que não mudam, e é de facto uma frase, é de quem? Do Dr. Almeida Santos. É de facto uma frase que também dá a ideia de que a inteligência também passa por aí, pela evolução. Eu acho que talvez seja interessante perceber se Cunhal, no fim de tudo isto, é um vencedor ou um perdedor. Achas que ele alguma vez pensou que ia viver tanto tempo? Não sei se ele... Eu acho que ele nunca pensou propriamente na morte ou na vida. Acho que não era propriamente... Ele é um homem extremamente inteligente, de uma inteligência desarmante, sobretudo na intimidade. É um homem realmente desarmante e um sedutor por completo. Mas era um homem obsessivo pelo cumprir dos objetivos. Enfim, eram objetivos que ele teve também ao longo de todos estes anos, sobretudo nesta última fase. Enfim, aliás, é uma coisa, deixe-me dizer, que é histórico trazer aqui a doutora Zita Seabra, o prós e contras no dia da morte de Cunhal. É realmente um dos grandes momentos televisivos. Eu, enquanto jornalista, dou-te os meus parabéns. Agora, de qualquer maneira, o doutor Cunhal, nos últimos 20 anos, teve que aguentar a saída de militantes muito destacados do Partido Comunista, teve que aguentar a queda dos muros, teve que aguentar todas as críticas, teve que aguentar, enfim, a mudança até de nome da maioria dos partidos comunistas na Europa e resistiu até ao fim. Enfim, uma coisa que assustava, talvez possa partilhar aqui uma inconfidência. Eu pedi-lhe uma entrevista no ano 2001, ele já estava bastante doente, e ele não me deu, mas convocou-me para estar na Soeira Pereira Gomes para me dar a justificação, porque não dava, e eu estive a conversar com ele perto de um pouco mais de uma hora. E às tantas tinha acabado de sair o livro de primeira biografia do Pacheco Pereira, e eu provoquei um bocadinho para ver a reação. Uma biografia que ele não autorizou. autorizou. Faz um elogio extraordinário ao Pacheco Pereira. E eu percebi Sendo que é uma biografia que ele não autorizou. Sim, e na qual ele não se revê. E ele nunca me disse que leu. Obviamente que leu. Não acredito que não tenha lido, mas percebi porque é que o elogio tinha sido feito. Porque o Dr. Pacheco Pereira, a partir de determinada altura, era o único homem que o continuava a tratar como um inimigo, como um adversário político que deve ser combatido e que é uma ameaça. Álvaro Cunhal execrava a ideia que poderia estar a ser falado nos salões e nos cabeleireiros e a ser exaltado pela sua coerência. Porque isso nunca me disse, mas presumo era o exemplo que ele tinha sido derrotado. E, portanto, por isso é que ele exaltava de alguma maneira, e surpreendentemente para mim naquela altura, o Pacheco Pereira, porque para ele o combate político era talvez a força motriz que o levava a seguir em frente e a achar que o papel dele no mundo ainda não tinha. Essa é uma característica também dos grandes líderes. O Dr. Mário Soares também adora um grande combate político. Como se diz, bigger than life, não é? Um homem que é capaz de ser maior do que o mundo, não é? Maior do que os homens normais, como disse o Dr. José Miguel. Judia-se, eu creio que o Dr. Cunhal é isso tudo. E, enfim, e tem um percurso que é um percurso, enfim... neste momento é muito difícil perceber se é um vencedor ou se é um perdedor. Eu creio que em 75, depois, enfim, poderemos talvez falar disso, porque é um momento decisivo. O Dr. Cunhal, porque é um homem extraordinariamente pragmático, as condições objetivas e subjetivas que ele usava muito bem, em princípio, marxista-leninista, não estavam asseguradas as condições para ele, numa guerra civil, poder tomar o poder. Eu creio que o Grupo dos Nove são fundamentais, mas creio que quem deixa cair a guerra civil, porque o Partido Comunista é ele próprio, o Partido Comunista. É... Aliás, nunca chegamos a perceber muito bem, porque nenhum dos dois confirmou. Também tive a ocasião de eu própria perguntar isso ao Tenente-Coronel Melo Antunes, se tinha encontrado com ele nesse dia, com o Álvaro Cunhal, nesse dia 25 de novembro, para concluírem algum acordo durante a tarde. Ele
enfim... Eu creio que a história já foi feita, foi em casa do Dr. Nuno Barroso dos Santos. Nas Laranjeiras, Exatamente. uma casa nas Laranjeiras. Não vou dizer porque eu até sei quem abriu a porta da casa, porque não me autorizaria a dizer o seu nome, mas nenhum dos dois, os dois morreram sem confirmarem que esse encontro existiu. Isso foi antes do 25 de novembro. Não, na tarde de 25 de novembro. No dia 25 de novembro, o encontro foi em Belém, Costa Gomes, Álvaro Cunhal. Pois, mas terá havido outro encontro, pelo menos dito por outras fontes, no próprio tarde de 25 de novembro, mas não confirmado nem por Melo Antunes, nem por... Aliás, que é o encontro que está a falar também agora Luís Osório. Eu creio que não fazia sentido para o Dr. Cunhal, quer dizer, Portugal era uma batalha perdida, não interessava à União Soviética naquela altura, até porque as colónias, que era aquilo que verdadeiramente interessava no tabuleiro internacional, estavam decididas, eram peças que estavam já do lado soviético, portanto, e isso era o essencial naquela altura, portanto, na minha opinião. Portanto, acreditas que foi a inteligência, a argúcia dele, da leitura que fez do momento político internacional também, que o levou a deixar cair e não fazer entrar o país numa guerra civil, não poderia que teria sido terrível e fratricida. Não poderia assegurar ao Dr. Cunhal que existissem condições objetivas para que em Portugal pudesse acontecer uma revolução leninista. Vasco Lourenço. Não, eu tenho a teoria que houve uma facção dentro do Partido Comunista que, em determinada altura do processo, apoiada por uma outra facção dentro do Partido Comunista Soviético, se convenceu que podia tomar o poder em Portugal. Mas eles desistiram dessa ideia. Eu tenho dúvidas até hoje se Álvaro Cunhal estava nessa posição ou não. Nos contactos que tive com ele, sempre fiquei convencido que não estava. Mas o que é facto é que, se tiveram essa ideia, desistiram dela aí a partir de agosto, setembro. Portanto, quando chegámos a novembro, essa ideia já não existia. E é estar a querer forçar a história, estar ainda a dizer que, nessa altura, o Partido Comunista ainda pensava que podia conquistar o poder em Portugal. Se a tiveram-na... Portanto, o senhor acredita mais na tese de que uma esquerda, ainda à esquerda do Partido Comunista, estaria preparada, assim, para montar um golpe? O problema não é para montar o golpe. O 25 de novembro ainda hoje não está muito esclarecido. O 25 de novembro, como todo o processo, há muitas coisas que é necessário esclarecer. Não há ali propriamente uma tentativa de golpe. Há uma tentativa de forçar uma alteração na composição do Conselho da Revolução. Se quisermos ver melhor, há uma tentativa para recuperar determinadas forças, recuperar o que tinham perdido em setembro, não é em Santa Margarida, em Tancos. João Madeira? Eu creio que as questões que se colocam em relação ao 25 de novembro e à tomada do poder e ao papel do Dr. Álvaro Cunhal são questões bastante interessantes e bastante complexas, mas porque eu penso que há um traço de caráter, que é uma tensão fortíssima entre o fazer a revolução em Portugal, que é o grande objetivo estratégico de qualquer dirigente comunista, como é evidente, e, por outro lado, perceber o lugar de Portugal na conjuntura internacional. E creio que dentro da reunião do Comitê Central, salvo erro da Alhandra, salvo erro de agosto de 75, penso que reflete precisamente essa tensão, essa forte tensão existente e que o Sr. Tenente Coronel agora acabou por referir e com a qual concordo. Parece-me ter havido uma forte tensão dentro do Partido Comunista e que quem vai desarmadilhar os setores mais radicais é justamente a posição mais lúcida, mais esclarecida de Álvaro Cunhal, e que essa tensão é uma tensão que está historicamente na própria personalidade de Álvaro Cunhal. Eu creio que, se olharmos para a conjuntura de final da Segunda Guerra Mundial, em que de algum modo, com a derrota do eixo nazifascista, se criaram em Portugal condições para a queda do regime, que também aí jogaram tensões, que foram tensões fortíssimas desse ponto de vista. E aí há um outro traço de personalidade, se me permite, de Álvaro Cunhal, que é a forte fidelidade à União Soviética. E ao papel, mantendo a autonomia e mantendo uma fidelidade muito grande e que faz configurar estes quadros de tensão que me parecem essenciais. Eu quero ir em direto a Coimbra ao historiador, até para tirar, digamos, a limpo, perdão a expressão, algumas destas teorias que aqui estão a ser ditas, mas não resisto, Zita Seabra. Concorda com o que acaba de dizer João Madeira, do ponto de vista de Álvaro Cunhal? Não, mas antes de ir a isso, daquilo que foi dito antes, há duas questões que eu gostaria de colocar. Eu acho que não é hoje o dia, como disse no início e como disse
José Manuel Júdice, de fazermos história. Mas é sobretudo o dia de Mas também recordar temos o que homem. esclarecer os portugueses. Temos Mas, obrigação com Fátima, mas deixa-me milhões só de dizer isto. pessoas que nos estão a ouvir e jovens, muitos Nem deles. de fazer o balanço da ideologia comunista, Claro, mas eu acho claro. que é profundamente injusto, olhando para o século XX, fazer qualquer comparação entre cristianismo e ideologia. Estamos a falar de uma ideologia. E quando há pouco dizia que Não, quer dizer, a comparação foi bom não, morrer não, por não uma é comparação causa, entre uma coisa e outra. Foi bom morrer por uma causa, eu não quero lembrar a herança que o movimento comunista deixou. Nem a Inquisição. Não, eu estou a falar da herança que a ideologia comunista a deixou. herança da Inquisição E, da portanto, Igreja. eu acho que sobre isso não é o momento, não é o dia. Não, estás a referir Eu estou a dizer que não vou fazer o balanço. Agora, não se Estou a dizer pode. que o cristianismo Não se funda-se, pode por exemplo... esquecer isso. Agora, voltando a Cunhal, e eu penso que é isso que estamos aqui a recordar hoje, é sobre isso que devemos falar. Eu creio que ele criava simultaneamente era um sedutor, era uma pessoa de uma coragem sem limite, era de uma dedicação ao partido e à sua ideologia sem limite. E isso criava uma atração pela pessoa, além de mais era um bonito homem, criava uma atração por ele que levava e mexia com multidões. E eu penso que isso ainda hoje acontece. Quando há pouco dizia, o pior que podia acontecer a Cunhal era ver-se hoje no salão de tias, com as tias muito contentes de o ver. É verdade. O que ele gostava mesmo era de entrar no 25 de Abril, no pós-25 de Abril, num salão, fazer-se um vazio à volta e um silêncio enorme que ninguém se atrevia a falar-lhe. Eu lembro-me de ir com ele à Embaixada de Espanha uma vez, por exemplo, e fazer-se um silêncio e ele levar-me e dizer vem comigo que ninguém me fala. E ninguém lhe falava. E era isso que marcava a sua personalidade. Eu lembro-me uma vez, por exemplo, o fadista Carlos do Carmo pediu-me numa recepção, apresenta-me o Cunhal. E eu levei o Carlos do Carmo ao pé do Cunhal. E o Carlos do Carmo chegou ao pé do Cunhal e não foi capaz de dizer nada. E ele disse-me, eu trazia um discurso preparadíssimo para o momento em que o conhecesse. E não me saiu nada. Isto acontecia frequentemente com as pessoas. E eu referia-me também àquele ponto que João Madeira tinha concordado com Vasco Lourenço, de que ele não avançou para o poder. A Zita Seabra tinha deixado justamente a sua ideia há pouco aí. Ele tinha avançado para o poder, do seu ponto de vista. Ele avançou para o poder, só que contou armas. E naquela noite havia a Marinha, e com a Marinha não se faz uma revolução. E quando os paraquedistas mudam para o outro lado, o Cunhal dá a ordem de recolher. É tão simples como isto. Eu tinha na UEC, os estudantes, e o Domingos Lopes sabe isto, em casas várias, na cave do Cunhalial, na cave não sei o quê, preparados para receber armas e para ir para a rua. Como? Cunhal resumia isto muito simplesmente, usando uma frase de Lenin muito famosa, que é assim, nós ganhamos a revolução quando tivermos metade das Forças Armadas mais um. Como não tínhamos metade das Forças Armadas mais um, pelo contrário, digamos, do lado de cá estava praticamente a Marinha, não é com a Marinha que se faz uma revolução, e portanto recuou-se disciplinadamente e reconheceu-se que se tinha recuado. Portanto, tem a ver com as forças que estavam no terreno, da inteligência e da medição de forças, do seu ponto de vista. Não é do meu ponto de vista, dos factos que eu vivi. Eu provavelmente, todos os presentes, era o que vi isto mais de longe. E talvez por isso tenha uma perspectiva mais global. Eu acho que o Álvaro Cunhal era temperamental e, eu diria, estrategicamente um centrista dentro do Partido Comunista. Não era um aventureiro. O Álvaro Cunhal foi formado por uma escola da Internacional Comunista que temia muito os golpes aventureiristas que tinham efeitos contraproducentes. Era um homem muito ortodoxo, muito conservador nesse aspecto e muito pouco disposto a ir atrás exatamente de vanguardismos, de doenças infantis. Onde é que o Sr. quer chegar? Quer dizer que ele provavelmente nunca teria chegado a este ponto. Só que não se pode, não se pode pensar que alguém que sonhou toda a vida com a Revolução Comunista, que sonhou toda a vida com a mudança definitiva no sistema social, que se a oportunidade lhe aparece, que ele consiga ser tão razoável, tão racional, tão ponderado, tão cauteloso, que não vá até ao limite da contagem das espingardas. Portanto, eu acho, parece-me que o Álvaro Cunhal, se calhar, chegou à contagem das espingardas, embora, curiosamente, chegou provavelmente um pouco à contraqueira, porque ele era capaz de perceber, não tinha qualquer viabilidade de chegar lá. Agora, isto é visto de fora. Mas imaginar correntes dentro do Comitê Central, no pós-25 de Abril, é inimaginável. Portanto, o Comitê Central era feito e existia sem nenhuma corrente. Não havia uma corrente mais para aqui, outra mais para ali, uma mais esquerda, uma mais direita, uma mais para lá. Não, era feito e o Cunhal era um líder incontestável. E sem qualquer espécie de dúvida. E nunca ninguém
se atreveria, no pós-25 de Abril, a ter qualquer... E, sobretudo, nessa fase. Portanto, era um líder incontestável. O Dr. Domingos Lopes quer falar, mas eu tenho tão poucos minutos. Se for muito rápido, eu tenho que ir ao Dr. Luís Turgal. É muito rápido. É só um bocadinho por amor à verdade. Quando o Álvaro Cunhal chega, não diz soldados, marinheiros e operários, unei-vos ou unindo-vos, como se diz na brincadeira. O que ele disse foi uma coisa que não está em nenhum manual. Tá? O movimento das Forças Armadas e o povo português disse isto. E depois é o seguinte: o Sr. General disse uma coisa que é importante, porque senão estamos aqui a centralizar demasiado no Partido Comunista e esquecemos outras personagens e outros atores da altura. Em agosto era SUVs na rua, eram determinadas movimentações e ninguém pode esquecer uma conferência de imprensa do PCP no Centro de Trabalho de Alcântara, em que se propõe digamos, que haja um acordo entre Copcon, Gonçalvistas e Grupo dos Nove. Isto é fundamental perceber-se também, não é? Portanto, ninguém pode esquecer que estamos em plena ata final de Helsínquia de 1975. Né? Digamos, Angola está, nesta altura, quase ingovernável. Portanto, no 25 de novembro, eu estou muito de acordo com o do General Vasco Lourenço. Quer dizer, quem é quem, o que é quê? Falta discutir muito isso, para depois perceber. Já continuamos essa conversa. Boa noite, professor Luís Reis Turgal, catedrático da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Letras, catedrático da História das Ideias, um homem que conhece bem a história do século XX. Sr. Professor, perdoe-me ter feito esperar tanto tempo, mas é difícil muitas vezes cortarmos a palavra e avançarmos. E ao longo desta noite, prometo-lhe que vai falar mais do que uma vez, portanto esta não é a sua única intervenção. Há pouco, aqui Luís Osório falou, disse que está para saber se Álvaro Cunhal é hoje um vencedor ou um perdedor. Do ponto de vista da história, que já é possível fazer, e eu sei que estamos a trabalhar ainda na conjuntura, na história do imediato, que balanço é que o senhor faz? É possível dizer que este homem perdeu uma guerra ou é um vencedor hoje? Muito boa noite. Eu, em primeiro lugar, tenho pena de realmente não participar mais ativamente deste debate tão interessante, estar presente no local e até ver as próprias personagens que aí estão, porque eu estou apenas a ouvir. Eu gostaria de dizer, antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte: tal como foi dito pela Zita Seabra e pelo José Miguel Júdice, na verdade eu penso que hoje não é o dia de fazer história. Penso que isto já foi feito por várias vezes no decorrer do dia e agora mesmo. É um pouco um tempo para fazer uma homenagem a uma figura fundamental na história portuguesa e tudo já se disse. A coerência, o espírito de luta, a coragem, esqueceu-se um pouco, enfim, a sua obra literária, a sua obra artística. Não esquecemos, não. Era impossível esquecê-la. Neste momento, até o momento próprio, com certeza que se vai falar. E, na verdade, há uma coisa que é notória. Fazemos uma distinção muito forte entre este tipo de líderes que, na verdade, são coerentes, manifestam uma força moral muito grande, e propriamente alguns outros líderes de hoje, ou alguns políticos de hoje, que na verdade manifestam sobretudo um certo pragmatismo, um certo interesse especial, próprio, até particular, pessoal, pronto. Mas isso é, digamos assim, aquilo que se pode dizer sempre, e que se diz sempre, qualquer cidadão poderá dizer. Relativamente à história, eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu não sou propriamente um historiador da oposição, e muito menos sou historiador do Partido Comunista. Para isso temos realmente... Mas por isso é que eu o convidei, Sr. Professor. Muito bem. Temos o João Madeira, temos, na verdade, o Pacheco Pereira, mas o que eu gostava de dizer, acima de tudo, e sobretudo até para, de alguma maneira, me confrontar com opiniões que foram aí manifestadas, é isto. Eu não tenho a ideia clara de que realmente só duas figuras marcam a história de Portugal do século XX. Eu, como historiador, tenho sempre a ideia de que aquilo que aparece na história são os fenómenos. O fenómeno significa exatamente aquilo que se mostra. Nós esquecemos normalmente daquilo que não aparece, daquilo que não se mostra. E por isso mesmo eu penso que a história tem de ser feita de uma forma muito mais complexa, apresentando outras figuras, porventura até figuras de segundo e terceiro plano. Porque a história é isto, a história é realmente uma realidade complexa, nunca é uma realidade simples. O historiador,
o objetivo dele é problematizar, e eu creio que, no caso concreto do Álvaro Cunhal, nós temos que analisar, por exemplo, a sua história de vida e a história à frente de um partido durante tantos anos, mas naturalmente também uma certa mitologia e uma certa representação que se faz e que se irá fazer, porque a história também, na verdade, analisa as representações. Por conseguinte, eu penso que isto é fundamental vir a fazer-se e hoje não é o dia próprio para o fazer. Mas este homem perdeu mais que o que ganhou ou ganhou mais que o que perdeu? Eu ia agora responder à sua pergunta, apenas para terminar. Bem, eu penso que isto é muito claro, que no momento presente ele perde, evidentemente que perde. Um projeto comunista, tal como ele o concebeu, obviamente que perdeu. Não sei se perdeu tanto em termos de análises. Em termos de análises do passado, como é que vai terminar o Estado Novo na sua forma marcelista, aí, na verdade, enganou-se. Mas há determinados aspectos de reflexão sobre o capitalismo que talvez não se tenha enganado tanto e, por conseguinte, se ele não se enganou, não é assim tão perdedor, e haverá naturalmente sempre possibilidade de a história renovar determinadas tendências, e as tendências estão constantemente a ser renovadas. Só quem não estuda a história e não analisa a história é que não percebe que a história não acaba, as ideologias não acabam, não existe o fim das ideologias, as ideologias aparecem, reaparecem, reconvertem-se, há todo um processo muito complexo na história, por isso mesmo poderemos dizer que em relação a um determinado momento ele perde, de resto, em relação ao processo futuro, não sei se efetivamente ele está perdido completamente. É normal um homem com a dimensão e o carisma que falava há pouco o João Madeira, que todos sabemos que tinha Álvaro Cunhal, ser também um enorme sedutor, um amante da beleza, da estética, alguém que consegue agarrar o outro com o olhar e que tem um gosto, inclusive, de concepção de artes plásticas, como o senhor há pouco muito bem também referiu. É normal. À luz da história, Sr. Professor. É preciso nós não esquecermos que grandes combatentes políticos muitas vezes foram efetivamente artistas, e artistas foram grandes combatentes políticos. Isso é normal na história. Poderemos dar muitos exemplos, alguns exemplos, pelo menos em Portugal, de escritores, de pintores, de escultores, enfim, de vários. Agora, o que é certo é que Álvaro Cunhal representa indubitavelmente uma forma de arte em termos de literatura, em termos de pintura ou de desenho, sobretudo de desenho, que é muitíssimo interessante. Nós podemos dizer que a arte dele é uma arte engajada, permita-me a palavra, a uma determinada ideologia, a ideia de uma arte social, de alguma maneira de intelectual orgânico. Isso efetivamente é um facto, é uma realidade, mas isso não tira de modo algum o grande valor e o grande significado da arte de Cunhal. Sr. Professor, voltamos a falar ainda na segunda parte do Prós e Contras. Falou aqui já na arte de Álvaro Cunhal. Ela, como todos sabem, tem sido conhecida em diversas frentes. O desenho é uma delas. Tenho aqui alguns dos desenhos feitos por Álvaro Cunhal na prisão. Foram hoje até adquiridos na Feira do Livro, em Lisboa, um álbum completo dos desenhos de Álvaro Cunhal na prisão. São muito bonitos, são desenhos de facto magníficos. Um homem que tinha uma dimensão também artística muito importante, e ele só esta dimensão artística já faria por si só história, mas era sobretudo um homem de um enorme carisma, como já aqui foi dito. Na segunda parte do programa Prós e Contras, vamos continuar a debater esta personalidade e a influência que ela teve e tem até hoje no panorama político-social português. Até já.
é sempre desejarem decidir os seus dirigentes uma grande parada das Forças Armadas, fiéis aos objetivos democráticos do movimento revolucionário 25 de Abril. Viva a unidade da classe operária e de todo o povo português! Viva a unidade de todos os democratas! Viva a aliança das massas populares e das Forças Armadas! Fim à guerra! Nações livres! São do regime democrático escolhido pelo próprio povo! Estas imagens têm pouco mais que 30 anos e há alguns dias. Este é o 1º de maio, 1º de maio em 1974, é festejado aqui em Lisboa e em todo o país, no estádio do Inatel. Esta é a faceta de Álvaro Cunhal, lutador que os portugueses também conhecem e que marca, na realidade, o seu percurso histórico, porque a sua vida privada, aquilo que era do foro íntimo, os portugueses nunca conheceram. Álvaro Cunhal sempre escondeu. Essa foi uma nota também, uma outra característica muito saliente nesta vida, neste percurso de vida. Mas, apesar disso, uma vez, bastante mais tarde, depois destas imagens que acabámos de ver, Álvaro Cunhal, numa entrevista também aqui na RTP que possui as grandes memórias do século XX português. Álvaro Cunhal, numa entrevista a Carlos Cruz, num programa que se chamava, creio eu, Carlos Cruz, quarta-feira, acaba por tirar do bolso uma carteira e mostrar as fotografias dos netos ao Carlos Cruz e abrir um pouco da sua intimidade. É isso que vos proponho agora vermos. E até pode haver pessoas que pensam o seguinte: porque é que ele não faz como tanta gente faz? Não é? Que, primeiro, de si próprio, mostra, enfim, na televisão, em fotografias, enfim, em reportagens, mostra as suas próprias fotografias quando era pequenino. Eu tenho visto, calcular, os dirigentes políticos em calções com bonés de marinheira, não é? E noutras atitudes semelhantes e outros tais semelhantes. Não é? Depois, quando eram pequeninos, quando eram maiorzinhos, quando andavam na escola, não é? E porquê é que este não mostra isso? Não mostra isso, não é? E porquê é que não mostra fotografias, enfim, da família? Eu não costumo. Mas já agora, uma vez que fala, eu não sei se tenho aqui, mas se tiver, uma vez que fala nos meus netos, é a única que lhe mostro, não é? Porque, por exemplo, enfim, não lhe peço para mostrar a sua fotografia em calções, nem um álbum de fotografias, não me vai pedir. Mas eu vou ver se tenho, se não tenho. Mas se tiver, mostro-lhe 2 fotografias, se estiver aqui, não sei se tenho, se não tenho, é para dizer o seguinte: é que se não as mostro, não é porque as fotografias que não mostro fossem fotografias que, em termos daquilo que se chama hoje a projeção da pessoa, não fossem favoráveis. Portanto, eu mostro esta e digo, por exemplo, para focar esta fotografia, se não acham que é uma bonita fotografia de uma mulher e do seu filho. É linda. É a sua filha e o seu minha neto? Filha e um dos meus netos. Não é? Sua filha Ana. Digo para focarem esta fotografia e digam se não são 2 crianças, enfim, que não envergonham o avô, antes pelo contrário. São lindos. Pronto, é isto. Portanto, isto é para dizer que é uma atitude na vida e não é, digamos, uma limitação ou um segredo. Quer dizer, este tem um segredo dos netos que não pode mostrar, este tem um segredo, enfim, de uma família que não pode mostrar. Não é isso. É uma forma de estar na vida, de uma reserva que eu creio que é respeitável, porque cada qual pode ter o seu estilo de vida próprio, a sua maneira própria de viver, e não aquilo que muitas vezes se procura mostrar. É uma pessoa de segredos, porque os segredos são maus. É uma pessoa que oculta as coisas, porque as coisas que ocultam não têm beleza. Não, eu creio que muitas vezes não se dá isso. Dá-se o contrário, de uma forma de viver em que não se procuram utilizar certas formas de influência que não têm com a afirmação fundamental que se tem na vida. O doutor tem medo da morte? Não, e talvez porque é muita vida não tenho medo da morte.
Aqui está uma frase lapidar de Álvaro Cunhal no dia da sua morte. Não tenho medo da morte. Domingos Lopes, eu não posso deixar de olhar para si com um sorriso depois de ver esta entrevista tão entrenecedora que ele deu a Carlos Cruz. Pela primeira vez mostrar as fotografias dos netos e explicar porque é que as mostrava, ou porque é que nunca as mostrava e apenas as mostrou ali. Era uma atitude, não era uma limitação nem uma proibição, era uma atitude. Uma atitude de reserva da sua vida privada. Ele foi sempre assim, reservou sempre, escondeu a sua vida privada, não porque houvesse a esconder, mas porque era uma atitude perante a vida, é isso? Sim, eu acho que ele escolhia quando queria, não era quando os jornalistas queriam, não é? Portanto, eu julgo que Álvaro Cunhal tem essa... Repara, eu acho que ele gostava de fazer aquilo que tinha uma relação convosco, portanto, melhor do que eu saberá, porque deve... de fazer quando queria o que queria. Eu acho que não era limitação nenhuma dele, não é? Portanto, eu acho que ele ganharia em ter dito mais cedo, se calhar, que era o autor do Até Amanhã, Camaradas. Todos nós achávamos que era, mas não dizia. Portanto, eu creio que isto tem a ver... E que era o Manuel Tiago, E que era o Manuel Tiago e que os desenhos que deixou um dia, que alguém deu, primeiro que assumisse que era um deles, foi o Cabo dos Trabalhos. Mas isto se calhar, é mesmo ele que é assim. Mas como é que devemos entender isso? Podemos ir além das palavras dele, ele tentou explicá-lo, mas como é que o senhor, que vivia ali ao lado dele, que conviveu com ele, que trocou tantas impressões com ele, que se calhar sabia até dos aspectos da vida pessoal dele, porque era impossível não se saber quando se está ao lado tantas horas seguidas por dia, como é que interpreta isto? Se quiser, a minha opinião pode estar completamente errada. Acho que pode-lhe parecer estranho, mas eu acho que foi um exercício sucessivo de várias seguranças. Ele era conhecido como dirigente político e a pouco foi vendo, não sei, a sensação que eu tenho, porque eu ouvi-o contar tantas histórias de um cão, histórias do tipo que estava na cadeia, que era de preso comum, e a partir de certa altura disse cá para mim: pá, estás a escrever isto só pode ser esta forma de escrever só pode ser de alguém que tem isto escrito, não é? Porque ele também escondeu muitas coisas de si, apesar do senhor ser o secretário dele. Não era bem esconder, ele contava histórias sobre como é que era no Aljube, como é que era ali, como é que era acolá, e percebia-se da história de um cão que teve, e percebia-se nitidamente que havia ali um narrador, era impossível ser... Era um narrador, portanto, era já alguém que estava a escrever. Portanto, eu julgo que se calhar foi um exercício... De vencer várias etapas na relação dele, não só com o partido, mas com a sociedade. Portanto, ele decidiu naquele dia, a ideia que tenho é que ele não decidiu naquele momento que ia mostrar, não sei se calhar não é verdade, mas a ideia que tenho é que ele pensou que se calhar ia mostrar a fotografia dos netos na televisão, não é? Acha que ele levava a essa decisão tomada? Não sei se levava, mas acho que se ele não quis, se naquele momento não achasse... Portanto, acho que ele já tinha uma estratégia. Uma interiorização que é, vocês acham que eu não digo coisas da minha vida porque se calhar pensam que eu perderia se a escondesse. Repare que na vida de Álvaro Cunhal, à medida... é interessante este exercício. À medida que a idade vai passando, que o exercício do cargo de secretário-geral deixa de ser seu, sem que ele nunca deixe a política da forma ativa como só ele sabia viver, começa a aparecer o outro lado da vida dele, a do pintor, a do escritor mais tarde, a do ensaísta, e é já no fim que aparece, por exemplo, aquela tradução notável do Rei Lear. Shakespeare. Eu julgo que tem a ver com um exercício consigo próprio do seu papel, das coisas que entendia que... No fundo, o homem é ele e a sua circunstância. Exato. E este homem viveu momentos históricos em que as circunstâncias, Luís, o obrigaram a tomar essas atitudes. Claro. E pegaram-se-lhe à pele. Eu creio que um pormenor, enfim, que muita gente conhece, o Dr. Cunhal não se sentava na Soeira Pereira Gomes, onde almoçava e jantava no seu... Quase sempre nestes últimos 30 anos, com exceção destes últimos 4 ou 5 que esteve... Que já não saía de casa. Sim. Não se sentava nunca na mesma mesa. Nunca se sentava com as mesmas pessoas.
Portanto, houve sempre uma... Nunca comia a mesma comida para não se saber o que é que ele gostava ou o que é que ele não gostava. Presumo eu. Ou então gostava de tudo. Realmente ninguém sabe qual é o prato preferido do Dr. Cunhal, quais são os seus principais amigos. Enfim, havia uma tentativa de limitar ao máximo. Eu creio que isso também, falaste das circunstâncias, eu creio que ele é também influenciado pelo próprio mundo que criou. Enfim, a reorganização de 40-41, que é fundamental, que o catapulta, enfim, ele ganha, este ganhar entre aspas, aquela luta com o Pavel pela liderança do partido. O Pavel era um homem que é sim, vai para, não é para a Argentina, é para o México. Era um homem muito mais amado dentro do aparelho do Partido Comunista na altura do que o próprio Álvaro Cunhal. Era o líder da Juventude Comunista e era um homem extraordinariamente utópico e, portanto, mais romântico do ponto de vista da revolução. O herói romântico é o Pavel e não o Cunhal. Bem, o Cunhal ganha aí ao Pavel, em 40-41 reorganiza o partido e pela primeira vez o partido realmente tem uma estrutura férrea que lhe permite aguentar a luta da clandestinidade. E, enfim, já todos lemos, pelo menos aqui, a superioridade moral dos comunistas e Se Fores Preso, Camarada, 2 pequenos manuais de resistência e que moldaram também, em primeiro lugar, enfim, moldaram os militantes na clandestinidade do Partido Comunista, mas moldaram em primeiro lugar o próprio Dr. Álvaro Cunhal, que deu o exemplo até ao fim de um estoicismo absolutamente inimaginável, não é? E raro. Agora, quando se fala do culto de personalidade, Dr. Álvaro Cunhal renegou sempre este culto de personalidade. Aliás, o Partido com Paredes de Vidro é um livro em que ele ferreamente luta contra essa ideia de personalidade, do culto de personalidade, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, ele alimentou esse culto de personalidade sobre si próprio, criando uma série de, até pelo silêncio, de uma forma hábil, de uma forma extraordinariamente hábil, quase genial, ele manobra pelo silêncio e cria à volta de si próprio uma mistificação à volta de si próprio e que vai durar, com certeza, nos próximos anos. Doutora Zita Seabra, conviveu com ele, como disse, e eu não posso deixar também de apanhar essas suas experiências pessoais de vida. Este homem também é indesmentível. Domingos Lopes ainda não falou nisso, mas nós sabemos, mesmo os jornalistas, que tinha uma forma de viver muito frugal. A Judite Sousa testemunhou isso na entrevista que lhe fez em casa dele, nos bens parcos que possuía e na frugalidade com que vivia, na simplicidade que não era normal num homem daquela dimensão política e que, enfim, tinha atravessado e tinha a sociedade da forma como atravessou. A senhora concorda com esta ideia? Absolutamente. Era um homem desprovido materialmente, sem qualquer necessidade de bens materiais? Havia 2 ou 3 objetos que ele gostava de uma caneta, gostava de canetas. Era assim das poucas coisas que nós conseguimos perceber que ele gostava. E, por exemplo, sempre que ele ia a um sítio, ao Alentejo ou outro sítio qualquer, ofereciam-lhe presentes, muitas vezes ofereciam-lhe laranjas, e ele repartia pela direção toda. Chegava com 6 laranjas e ia levar uma laranja a cada um, se repartia sempre. Portanto, nesse aspecto, era um homem profundamente desprovido da sua vida pessoal e nunca a usaria como arma política. Isto que nós vimos aqui com os netos. Há uma história anterior, que é logo a seguir ao 25 de Abril. Cunhal está no governo com o Dr. Mário Soares e pede ao Dr. Mário Soares que interfira, porque ele é Ministro dos Estrangeiros, que interfira para a vinda dos filhos dos funcionários clandestinos que estão no interior do país e os seus filhos estão numa escola na União Soviética, em Moscou, e portanto eles têm que vir para Portugal e não têm documentos, não têm passaportes, não têm identidade. E Cunhal pede pessoalmente a interferência do Dr. Mário Soares. E nunca lhe diz que um desses meninos que vem é a filha. O Dr. Soares nunca lhe perdoou, ficou sempre magoado. Ele podia-me ter dito que também vinha nesse grupo a filha, mas ele nunca diz, porque ele não acha que a filha devesse ser tratada de uma forma diferente dos outros meninos que iam regressar e que estavam na União Soviética. Portanto, nesse aspecto eu penso que era completamente desprovido, dedicado ao seu partido, dedicado aos militantes, dedicado à causa que tinha abraçado e sem nenhum interesse pessoal. Eu disse há pouco, dos poucos objetos pessoais que eu lhe vi gostar era canetas. Das poucas coisas que eu lhe vi gostar era, por exemplo, quando eu fui deputada por Aveiro, muitas vezes eu trazia-lhe ovos moles, porque ele gostava muito de ovos moles. E aí não repartia.
Foi das poucas... Era goloso? Não, gostava de comer? Não, nada. Lembro-me de uma vez... O Domingos Lopes estava a dizer que sim, que era goloso. Açúcar no galão. Sim, gostava de coisas doces. Não, eu lembro-me uma vez... 2 ou 3 pacotes de açúcar Era num capaz café. de dizer, vocês é que são doentes, eu não sou doente. Tinha assim estas coisas, eu não sou doente, portanto posso pôr aqui à vontade. Eu lembro-me de outra história dele com os chocolates, que uma vez ele disse-me assim, nunca nenhuma mulher me ofereceu chocolates, mas eu até sei o protocolo. Abre-se a caixa de bombons e dá-se um bombom. O primeiro bombom é para ela. E, portanto, ele gostava das coisas boas da vida, sem sombra de dúvida, mas não era uma pessoa capaz de por ambição pessoal ou por interesse material, se mexer o que quer que fosse. Mas não era insensível, era uma pessoa profundamente sensível a essas coisas. Zé Miguel. Visto. Ainda não morreu. Mas esse fascínio acompanha-nos, não morre. Esse grande fascínio, ele marcou profundamente a minha vida, desde os 15 anos até sempre. Como há pouco quase que havia com uma lágrima ao canto do olho, achei bonito. Não, mas é profundamente marcante e não se pode ter trabalhado ao lado dele e ele ter influenciado de uma forma tão tremenda a nossa vida sem que isso nos toque. E tocou-me, sem sombra de dúvida, e hoje senti a sua morte sem qualquer espécie. Agora esta sou eu que vou avançar para si. Qual foi a última vez que falou com Álvaro Cunhal? Quando ele me expulsou. A partir daí... Ele chamou-a para expulsar, foi cara a cara essa conversa? Eu tive 3 expulsões, não é? E todas pessoalmente, digamos assim, feitas por ele. E na última... há uma cena que é muito típica dele, é muito típica. O Comitê Central inteiro foi chamado a pronunciar-se, na altura tinha mais de 100 membros, e cada um tinha que falar dizendo que eu devia ser expulsa. E ele ia anotando, num papel, anotava a opinião de cada militante. E aqueles que não falaram foram-lhe chamada a atenção que tinham que falar, e falavam, e ele anotava. E todo o Comitê Central pediu a minha expulsão. E a última frase que ele diz, nessa altura no Comitê Central, é assim: eu queria saber de quantos que aqui estão era capaz de enfrentar o Comitê Central inteiro, como ela está a enfrentar neste momento. E foi um balde de água fria sobre o Comitê Central inteiro. Depois voltámos a encontrar-nos e ele tem aquela frase terrível, disse: tu sais, mas nunca mais serás nada. E esse encontro é onde? Esse encontro é na sede do PCP. Portanto, depois não nos voltámos a encontrar. Eu vi-o de longe numa recepção, ele também viu, mas evitámos-nos, evidentemente. Agora, se me permite, eu na reunião do CC fui consultado individualmente, não me recordo disso. Há 2. Isto é na minha segunda expulsão, é na do Comitê Central, que ele diz, porque o Comitê Central inteiro pediu a minha expulsão do partido. Eu fui ouvido, aliás, protestei até. A minha... Porque achava que devia ser no CC, mas não me recordo. Eu fui consultado individualmente por um camarada que me recordo. De todo o Comitê Central foi expulso do partido. E a posição dele foi, expulsa só do Comitê Central. E terminei, a expulsão do partido é depois, e administrativamente nem sequer é pessoal. Afinal, aí é que é uma... Mas há aqui 2 coisas... Aí é que tu entras para o Comitê Central, porque aí é eu quero derreter a essa frase, talvez nenhum de vocês tivesse a coragem que ela está a ter aqui a enfrentar o Comitê Central. Há 2 coisas que eu captei destas últimas intervenções muito interessantes do ponto de vista histórico. E uma eu acho que a lógica do poder e da política numa personagem como Álvaro Cunhal era incompatível com a normalização de uma lógica de apresentar-se como um pai de família, um avô, porque não se pode misturar papéis. Isto é, o líder carismático, o líder de multidões, o líder que empolga, tem de dar de si próprio, inexoravelmente, uma imagem de distância, de contenção, de restrição, de pouco acesso. O líder de charme, o líder que é o nosso amigo, que dá palmadinhas nas costas, é outro tipo de líder. Álvaro Cunhal não podia deixar de ser assim, mesmo que ele não fosse assim, isto é, mesmo que ele não tivesse um gosto pela sua privacidade, e acho que tinha. Segunda nota, esta ideia que a Zita contou e que me parece muito importante. A ideia que quem sai do partido deixa de existir. Deixa de existir em 2 planos. Deixa de existir para o partido, portanto, morreu, e além disso, deixa de poder existir. Nunca mais traz nada, não é, Zita? Deixa de poder existir. E isto, em certas épocas históricas, foi terrível, quer dizer, não necessariamente em Portugal, mas a ideia de que não se podia viver fora daquela atmosfera que moldava e que colava como uma pele às pessoas.
As pessoas que saíam do partido, mesmo os que saíam em ruptura absoluta e frontal, seguramente que se sentiam com dificuldades no dia seguinte, porque eles, no fundo, o partido era como que uma família, era como que toda a natureza, toda a realidade... Sentiu-se e Seabra essa dificuldade? Completamente. No dia seguinte? Essa frase até hoje a acompanha dentro de si? Até hoje essa frase acompanha-me e no dia seguinte, evidentemente, que senti, porque toda a minha vida tinha sido feita na militância comunista, não só na militância, funcionário do PCP e dirigente do PCP, e, portanto, de repente... O café, não sei, sente-se. Olha, isto esta noite também parece um confessionário. Não imaginava que fosse tão longe nas suas memórias e que abrisse o seu coração da forma como está a fazer. O João Madeira estava, enfim, muito curioso. Eu ia desenternecido, mas a ouvi-la, porque talvez também tivesse a ouvir algumas destas coisas de uma forma tão próxima pela primeira vez. Exatamente. E penso que esta dimensão testemunhal é uma dimensão fundamental para percebermos e para avaliarmos, do ponto de vista histórico, as diferentes figuras que marcam a diferentes níveis a nossa vida. Mas eu penso que este culto da não divulgação da vida privada, da vida íntima, tem muito que ver com o modelo de partido de que estamos naturalmente a falar. Não se trata apenas, penso, de uma questão de liderança, mas de uma questão de modelo de partido. Ou de totalitarismo? De um modelo de partido, preferiria talvez colocar a questão nestes termos, de quem, portanto, vê a vida coletiva, a vida partidária interna, vê a socialização de um modo que é um modo muito autocentrado e muito marcado pelas próprias fronteiras do partido. Eu penso que aquilo que Álvaro Cunhal quis que se soubesse da sua vida foi muito pouco. E ainda hoje nós sabemos muito pouco da sua vida. Mesmo da sua produção intelectual. Nós não sabemos aquilo que se guarda, aquilo que o seu arquivo pessoal guarda. Acreditamos que haja muito ainda. Exatamente. Para descobrir. E isso será fundamental até para perceber os próprios ritmos de produção, mesmo nesta dimensão que é a dimensão da escrita, a dimensão do desenho, a dimensão do ensaio. Falta-nos ainda saber muito sobre isso. E isso é fundamental para avaliarmos com consistência Foi no dia da morte de Otávio Pato. Ele deu-nos o prazer de ir ao telejornal, na RTP, eu estava a fazer o telejornal, e perguntei-lhe justamente isso, porque é que no Partido Comunista, e ao nível dele, não conseguíamos ver para além dos rostos, porque é que esse rosto humano não era mais aberto. Nessa altura, veja como é que ele me respondeu. Álvaro Cunhal, no dia da morte de Otávio Pato. Vejam-se os comunistas como seres humanos. Seres humanos que têm, naturalmente, toda essa história de luta, mas são seres humanos que gostam de viver. Acha que as pessoas não veem os comunistas como seres humanos? Às vezes, se considerarmos aquilo que se diz dos comunistas, eu já tenho dito, se fosse desmentir todas as mentiras e calúnias que se dizem dos comunistas, no concreto, e até de mim, em particular, não chegavam mais 85 anos só para as desmentir. E, portanto, é para lhe dizer que se diz muita coisa dos comunistas, mas são seres humanos e com esta característica. Doutor, só uma última questão. Dá-me a ideia, Luís Osório, que ao mesmo tempo ele não era muito preocupado com aquilo que se pudesse dizer dele. Não lhe chegariam 80 anos para desmentir todas as calúnias ou todas as mentiras. Era um homem que era tão determinado que não olhava para o lado, nunca hesitava. Mas ele era um homem que aparentemente... Bem, a comparação talvez não seja feliz com o professor Cavaco, não é? Mas aparentemente não tinha dúvidas ou raramente tinha dúvidas e nunca se enganava. Ainda antes, só para fazer uma à parte, a questão de... É fascinante o Dr. Cunhal chamar, neste caso, a doutora Zita Seabra para a expulsar e dizendo-lhe aquilo. Porque, obviamente, é fascinante do ponto de vista teórico, para a doutora Zita Seabra, a palavra com certeza não é fascínio, não é o fascínio. Mas quando nós vemos, e nos últimos 20 anos, alguns líderes portugueses que nós sabemos como é que demitiam os seus próprios ministros. Pelo telefone? Pelo telefone, ou mandando outras pessoas. Por isso é que eu lhe perguntei se foi cara a cara. Não, o facto, eu ficaria extraordinariamente desiludido se a doutora Zita Seabra me dissesse agora e que nos contasse que o Dr. Cunhal o tinha expulso por um comunicado ou porque... Não, ele próprio, enfim. Até desse ponto de vista é igual à imagem que nós temos dele. Eu creio que o Dr. Álvaro Cunhal é um homem que tem uma máxima, creio que poderão falar melhor disto do que eu, mas a máxima de vida dele é a maior flexibilidade tática para a maior rigidez estratégica. Ele segue esta máxima durante toda a sua vida. Toda a sua vida é quase
arquitetada ao pormenor. Não há espaço para muitos improvisos. É um taticista, mas é ao mesmo tempo um homem de grande estratégia. É um homem capaz de, até influenciado pelo próprio movimento da Internacional Comunista, que a partir de determinada altura opta por alianças, enfim, e por compromissos vários. Portanto, ele é um homem capaz de fazer compromissos, mas preservando sempre a estratégia. Uma estratégia que culminaria com uma revolução. Enfim, é preciso não esquecer hoje, e normalmente, como nas coisas da política, a discussão política já está tão tão banal, que nos esquecemos às vezes. Eu creio que isso é algo também preocupante, que o Partido Comunista é um partido revolucionário. E essa é que é a principal esquizofrenia, se me permite a palavra, e entre aspas, do Partido Comunista. É que, por um lado, tem que ter um discurso para o exterior, desde 75, desde aquela aparição de Melo Antunes, a dizer que o Partido Comunista é fundamental, tem que ter um discurso para o exterior do sistema. Nós somos um partido que está integrado no sistema da democracia representativa, desculpem, mas por outro lado, dentro do seu espaço e entre os seus militantes, continuam a circular quase como se estivessem numa espécie de clandestinidade, a falarem em surdina sobre a revolução que querem. Luís, porque estamos a falar da estratégia e da tática, e também porque há pouco falaste nos grandes combates que Álvaro Cunhal tanto gostava, e foste tu, creio que disseste que o pior que poderiam dizer dele é que ele foi sempre coerente, porque ele gosta que travem com ele o combate. O homem que mais o enfrentou foi Mário Soares. Foi, de facto, o Partido Socialista Português que, em determinada altura, lhe barra o caminho, no verão quente de 75. Todos os que estão aqui têm a memória das grandes manifestações na Fonte Luminosa, manifestações lideradas por Mário Soares, e também muitos dos que estão aqui, mesmo nesta assistência, se lembram ainda desse grande frente a frente Soares-Cunhal. Não é uma novidade para os meus convidados do palco desta noite, mas muitos aí em casa talvez nem nunca tenham visto estas imagens. Vejam lá o que é um combate político duro de roer. Aí está. O Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem, mas através da democracia e do consenso popular majoritário. Não fará uma revolução, nem irá para um socialismo que transforma este país numa ditadura. E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos que são conhecidos. A República publicou não só o nome desses oficiais, como dizendo que esses eram os verdadeiros representantes do 25 de Abril. Portanto, isto está escrito, vem publicado na República, nos nomes, sobre o Congresso, vem a lista deles, e alguns deles... E em relação a isso, pois a República publicou os nomes deles, depois apareceram muitos deles metidos no 11 de Março, mesmo a sério, porque alguns apareceram lá mesmo a fazer fogo, não é? Ou a querer fazê-lo. Portanto, apareceram implicados, portanto, na verdade, está por fazer, na verdade, o processo do 11 de Março. Está por fazer até o processo... 28 de setembro. Mas se me der licença, eu falo. Se não me dá licença, então a liberdade de palavra fica um bocado prejudicada por seus métodos democráticos. Não. Eu gostaria de ter a possibilidade de falar. Deixei-o falar à vontade, todo o tempo, mas estou a ver que não gosta muito da opinião alheia. Até gosto muito de ouvir. Bem, perfeitamente. Provou novamente a Coimbra, em direto, professor Reis Turgal. A história... Professor Reis Turgal, novamente, sim. Boa noite. Boa noite. A história não teria sido igual também sem esta força da televisão, sem esta força mediática que nesta altura, neste período, atinge talvez um pico máximo, um pico maior. A televisão já era habitual na casa de muitos portugueses. A partir do 25 de Abril e com estes combates quase diários a entrarem-nos pela casa dentro e com todas as paixões que eles suscitaram na vida pública portuguesa, a televisão entra também na marca da história como um elemento decisivo. Ou não? Estou enganada? Sem dúvida nenhuma. Aliás, a imagem hoje a grande fonte, afinal de contas, de propaganda, de contra-propaganda, de debate, de diálogo. Não podemos nunca esquecer a imagem e nomeadamente, a televisão.
Eu, se me permitisse, voltaria à discussão, tendo em conta que não estou presente aí e por isso gostava também de participar na discussão. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu ouvi com o maior interesse os testemunhos orais da Zita Seabra e também, na verdade, do Vasco Lourenço. Penso que esses testemunhos orais são fundamentais para fazer a história e para desconstruir, e também, naturalmente, o Domingos Lopes, peço desculpa, são fundamentais para desconstruir a personalidade do Álvaro Cunhal. Eu costumo dizer que não há história oral, há fontes orais e penso que são fontes fundamentais essas que acabamos, na verdade, de ouvir. Bem, mas gostaria de também eu próprio, se me permitisse, de juntar outro testemunho. Não, o meu testemunho não conhecia o Dr. Álvaro Cunhal, mas de alguma maneira participei naquela maioria silenciosa que não esteve presente na manifestação da Fonte Luminosa, mas esteve por trás dessa manifestação. Eu era nessa altura um militante do Partido Socialista, porque, para além de historiador, eu sou cidadão, naturalmente, era um militante do Partido Socialista e foram momentos extremamente difíceis que nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer aquela ideia de partido líder, de partido hegemónico que o Partido Comunista pretendia ser. Eu, de resto, vinha do MDP-CDE, depois do Congresso de Aveiro de 73, onde estive, e num determinado momento percebi que não podia continuar no MDP-CDE porque realmente era apenas um partido satélite do Partido Comunista. Eu gostava de dar este meu testemunho porque eu penso que são os tais testemunhos orais que podem ter algum interesse, algum significado para desconstruir a figura não só do Álvaro Cunhal, mas enfim de todo o movimento, porque eu gostaria de dizer o seguinte, nós não podemos centrar a história demasiadamente em personalidades. Este é um ponto que para mim parece fundamental. Eu tenho muito prazer em prestar uma homenagem como cidadão, mas o historiador não presta homenagens mesmo. Esse é um outro ponto que eu já salientei e que queria voltar a salientar. O historiador não presta homenagens, nem a Álvaro Cunhal, nem a outra figura. O historiador interpreta e analisa as personagens. É isso que é fundamental. De tal maneira, eu participei também nesse processo de análise, que gostaria também de dizer, porque é muito interessante este testemunho, suponho eu, que eu coordenei um colóquio realizado em Ceia, organizado pela Câmara Municipal de Ceia, que não tem nada a ver com o Partido Comunista, e quando me propuseram eu coordenar esse colóquio, eu disse, eu não faço de modo nenhum, não vou de modo algum organizar um colóquio sobre o Álvaro Cunhal, mas sim sobre o tempo do Álvaro Cunhal. Porque penso que, na verdade, há toda uma contextualização que é fundamental para nós entendermos o Álvaro Cunhal, o tempo do Álvaro Cunhal, todo o movimento de que ele faz parte, tudo isso. Por outro lado, gostaria também de dizer mais outra coisa. Desculpem eu ir apanhando várias questões que foram colocadas anteriormente. Eu penso que nós estamos, não só nos centramos muitas vezes demasiado em personalidades na história, mas, por outro lado, também nos centramos demasiadamente em personalidades extremas. Quer dizer, nos esquecemos completamente, para além, volto àquela questão de quais são as grandes figuras do século XX, que para além de Salazar e para além de Álvaro Cunhal, há uma série variadíssima de figuras que, na verdade, têm uma construção crítica da história e da política. Há Mário Soares, por exemplo, há Mário Soares, um grande vulto da história do século XX, obviamente. Felizmente entre nós por muitos anos ainda, certamente. Claro, com certeza que sim. Há todo um conjunto de figuras que, na verdade, figuras até que não são faladas, que não são referidas e que depois se descobrem serem de uma grande importância. Por conseguinte, nós temos que de alguma maneira, relativizá-las. Não nos centrarmos demasiadamente na história das personalidades. E só para terminar, peço desculpa de estar a tentar recuperar algum tempo neste debate, que eu gostaria muito de participar diretamente, gosto de conversar, e é isto que eu estou aqui fundamentalmente a fazer, mas gostava de dizer o seguinte, tal como foi dito, de resto João Madeira suponho que foi um dos que disse, e outros, é evidente que esta questão da intimidade ou não intimidade da figura do Álvaro Cunhal tem que ser pensada e repensada
não se pode propriamente considerar apenas um toque pessoal esta posição. Álvaro Cunhal não era uma figura qualquer, na verdade era um líder de um partido comunista, como, não querendo comparar de modo algum, Salazar foi realmente um líder do Estado Novo, autoritário, se não totalitário. Esta questão das intimidades é muito importante. Quer dizer, os líderes administram as intimidades. Podem-nas administrar mostrando as intimidades que interessa. O Salazar foi habilíssimo nisso. Há alguns textos sobre as intimidades de Salazar e outras não mostram, obviamente. Há sempre este silêncio, esta cortina que é particularmente importante e, conforme foi dita, o verdadeiro líder não pode ser demasiadamente íntimo. Tem que guardar um certo distanciamento. Faz parte de toda a lógica da razão do Estado. Toda a lógica. Sr. Professor. De toda a praxis política. E este ponto é um ponto que eu também queria considerar num processo de desconstrução normal, objetiva, de uma figura tão importante e tão interessante. E agora digo... Com este seu contributo valioso, perdoa-me que o interrompa, porque é de facto muito interessante também ouvi-lo, mas trazer novamente aqui a conversa para o estúdio, porque o senhor falou aí num dado muito interessante, na necessidade de relativizar. O historiador vê de trás, não é? Tem a história do imediato, a conjuntura, mas também há a estrutura, há as histórias que se fazem depois da sedimentação. O sociólogo está a olhar para mim e pergunto se nesta altura, apesar de nós vivermos num outro mundo completamente diferente, de estarmos longe das velhas revoluções comunistas, muitos jovens, inclusive, desconhecem o que aconteceu no século XX, mas particularmente agora em Portugal e com, digamos que, uma certa dinâmica emocional que até foi imprimida agora no funeral do general Vasco Gonçalves e o facto destas duas figuras históricas que estiveram tão próximas em uma determinada realidade histórica terem desaparecido também em menos de 48 horas, se isto pode trazer alguma dinâmica acrescentada ao mundo, digamos, não digo de revolução, obviamente, mas a um mundo, uma certa contestação da sociedade portuguesa. Bom, eu naturalmente tenho alguma dificuldade em fazer cálculos prospectivos dessa natureza, mas aquilo que me parece é que o mundo atravessa processos complexos, processos de crise de valores, processos de alterações profundas ao nível dos equilíbrios que o século que passou construiu e que, naturalmente, esses fatores são os fatores determinantes do ponto de vista da evolução da conjuntura. Este acontecimento, o acontecimento da morte do Dr. Álvaro Cunhal, como da morte de Vasco Gonçalves, poderão, naturalmente, ter um efeito na conjuntura, mas não serão, com certeza, não terá o efeito determinante, claro, por maior respeito, evidentemente, que nos mereça a figura de um ou a figura de outro. Mas as questões, penso que não se podem colocar ou que não se devem colocar em termos de este acontecimento poder eventualmente funcionar como uma catálise do processo histórico. José Miguel Júdice, mas a história dá que pensar. Como é que estes dois homens morrem de uma forma tão próxima? E morreu um terceiro. O Reis Turgal, a certa altura, por duas vezes, citou implicitamente uma afirmação minha. Eu não desconheço outras figuras muito relevantes da história de Portugal e provavelmente algumas que daqui a 100, 200 ou 300 anos serão consideradas mais importantes. Mas é um facto objetivo que até pela duração da liderança, ambos marcaram de forma indelével e, de certa forma, quase que se tornaram irmãos inimigos, se é possível dizer assim, ofendendo seguramente de um lado e do outro muita gente. Agora, o que eu queria dizer é que talvez a personagem que vá durar mais não seja nem o Vasco Gonçalves, nem o Álvaro Cunhal, seja o Eugénio de Andrade, que também morreu agora e que provavelmente não tem nenhum programa na televisão, nem vai ter. Olha, mas vai entrar a seguir um documentário sobre o Eugénio de Andrade já a seguir este programa, dentro de 20 minutos. Daqui a 300 ou 400 anos será, assim como Camões é provavelmente muito mais perene do que os poderosos governantes do seu tempo. Nós não podemos prever o futuro. Agora, não há dúvida que quando morre um gigante, e Álvaro Cunhal foi um gigante, quando morre um gigante, é aquele magnífico livro do Malraux, Os Carvalhos que se abatem, portanto, quando morre um gigante, toda a volta parece tremer. Pode ser que não trema, pode ser que fique tudo na mesma, mas não há dúvida que este programa, pelo menos para mim, foi uma experiência, ou está a ser uma experiência muito interessante, agradeço-lhe o convite, porque está a permitir, de facto, alguém falou na palavra catarse, está a permitir um bocadinho que se fale com muita serenidade. Uma pessoa que despertou tantas paixões positivas e negativas, que condicionou tanto a vida de todos nós.
No meu caso, provavelmente desde que eu tinha 2 anos ou 3 anos. E estamos aqui a poder analisar, precisamente é uma forma de respeitarmos um Carvalho. O senhor nunca foi comunista. O seu pai foi comunista. Fui sempre anticomunista. E, de facto, morreu fora do Partido Comunista, mas certamente com um coração, de alguma forma, revolucionário, não sei. Não, o meu pai converteu-se ao catolicismo, mandou para os repare. Mas deixe-me fazer-lhe a pergunta. O senhor acalentou, digamos que, algum ódio por Álvaro Cunhal? Desculpe ser tão direta, tão frontal. Hoje respondo-lhe a isso, outro dia talvez não respondesse. Não, de facto não. Eu nunca quis odiar. E, portanto, tive digamos, um circunstancialismo na minha juventude que me podia levar a isso. Porque o senhor sofreu, a sua história familiar é de sofrimento também. O que quer dizer é que, de facto, nunca quis odiar e nunca odiei. E a prova é que entrevistei-o 2 vezes. Não foi fácil para mim, julgo que para ele também não foi tão fácil assim. Agora, o que eu queria dizer aqui, me parece importante frisar, e isso é que me parece que deve ser realçado, é que as personagens larger than life impõem-se-nos e obrigam-nos a ter algum respeito. É evidente que eu acho que Cunhal se me tornou bastante mais amável à medida que ele ia sendo inexoravelmente derrotado. Acho que a grandeza e a beleza, talvez, de Álvaro Cunhal e a sua derrota histórica, ele foi derrotado em toda a linha. Embora aquilo que nele havia de luta pela justiça social não morreu. Eu agora, quando fui bastonário, o Domingos sabe bem isso, tive a lutar em muitos momentos ao lado do Partido Comunista, na Assembleia, com militantes comunistas, porque estávamos de acordo em coisas essenciais. Portanto, repare, eu que sou anticomunista, uma coisa tem nada a ver com a outra. Agora, de facto, o objetivo estratégico, histórico, leninista de Cunhal falhou, mas isso não lhe tirou grandeza. Isso falhou na conjuntura, voltamos ao historiador, falhou na conjuntura. Mas, Zita Seabra, antes de ir assim, eu queria recordar aqui que, apesar de tudo o que disse, Álvaro Cunhal, como já aqui também o dissemos, morreu coerente com as suas ideias, com as suas convicções. O último texto dele, creio que é publicado no jornal Avante em 2003, subordinado ao título O Mundo de Hoje. Me enviou também um outro texto sobre as suas convicções no Congresso em 2001 e deu uma entrevista, a última entrevista à jornalista Judite Sousa, que eu há pouco referi, em casa dele, uma coisa de facto que não era normal, invulgar, em que este homem voltou a reivindicar todas as suas convicções, aquelas por que lutou uma vida inteira. Vamos ouvi-lo. Antes da preparação do Congresso, houve toda uma campanha, mas que campanha? Talvez até a conheça melhor do que eu, uma campanha terrível no sentido de dizer, bom, agora é que vai ser a morte do Partido Comunista. Campanha movida por quem, Soutor? Não lhe quero dizer agora porque é muito incómodo. O Soutor é que está a falar em campanha. E falo campanha por todos aqueles, e então não especifico quem nem onde, não é? Por todos aqueles que quiseram afirmar e procuraram afirmar que o meu partido estava em vias de morrer, ou se tornava um apêndice do Partido Socialista, ou então estava condenado à morte. Considera que o Partido Comunista Português continua, tal como no passado, a ser necessário? Necessário, indispensável e insubstituível. Será que o Partido Comunista Português continuará a ser o mesmo sem Álvaro Cunhal? Certamente continuará, menos um militante que deu a sua vida por esse partido, não é? E naturalmente pela sua causa. Não acha que é uma espécie de mito do PCP? Eu, de facto, não julgo, nem quero, nem gosto de me sentir refletido em qualquer mito. Não é? Sou um ser vivo que continua lutando como lutou toda a sua vida e continuará lutando certamente até a morte, com confiança no futuro da humanidade do seu país. Bom, aqui está a sua última entrevista e eu considero que só de ouvir, eu acho que ele até a nós, jornalistas, nos infundiu sempre, de facto, este enorme respeito que estamos aqui a falar hoje. Hoje de manhã, quando fui ao computador, tinha preparado um programa sobre incêndios com o ministro António Costa aqui e vi morreu Álvaro Cunhal, eram 8 da manhã, eu ia-me preparar para recomeçar a minha preparação de programa, senti como que uma pulsão, alguma coisa de diferente dentro de mim e um enorme respeito
porque não é uma morte, digamos, de um cidadão, mesmo daqueles que nós temos respeito, mas é uma coisa mais forte, eu nem sei explicá-la, tão forte nem sei explicá-la. Zita Seabra, vendo esta entrevista, sabendo o que sabe do Partido Comunista, este homem foi hoje um perdedor ou um ganhador, ou um vencedor? Sobre esta fase final da Álvaro Cunhal, eu acho que, queria dizer uma coisa, que é o seguinte, eu acho que é diminuí-lo, quando muitas vezes se fala dele, como se ele não tivesse percebido estes últimos anos e o que aconteceu no mundo e o que aconteceu à sua volta. Eu acho que, pelo contrário, Cunhal, que era um homem inteligente e que era um homem que acompanhava o que se passava no mundo e o que se passava no país, percebeu e tirou daí as ilações. Ele, em 1989, cai o muro de Berlim, ele, em 92, afasta-se de secretário-geral do Partido Comunista e passa, digamos assim, passa a outro. Afasta-se, retira-se. E retira-se da vida política, praticamente, dá 2 ou 3 entrevistas e aparece muito mais ligado à outra faceta dele, que há pouco a Fátima falava, que é que começa a divulgar os seus desenhos, começa a assumir que foi ele que escreveu aqueles romances. Portanto, ele, digamos, retira-se da vida política. Eu acho que ele percebeu que o comunismo acabou. Não tenho... Quer dizer, aquela ideia de que é um... Ele quis que conhecessem o artista? Quis que conhecêssemos o artista? Não, eu acho que ele quis que se conhecesse o seu lado, o outro lado dele, que é o lado intelectual, que é o lado de cultura, e portanto assina os seus romances, divulga os seus desenhos, assina os seus livros, e é este o lado, mostra aos seus netos. E, portanto, eu penso que é redutor para Álvaro Cunhal dizer que ficou isolado, como se nada tivesse acontecido no mundo, como se o muro não tivesse caído, e ele fala logo a seguir ao golpe de Moscovo. Há um golpe em Moscovo, que é o último, era o Yeltsin, é um golpe feito contra o Yeltsin, e a seguir ele sai e deixa a liderança do Partido Comunista a outro. Sai, retira-se da vida política ativa. Claro que o Partido Comunista continua a contar com ele até hoje. Agora, é evidente que ele sai. Acha que ele teve a noção completa do vazio? E acho que é reduzi-lo a ideia de que não. João Madeira. Eu penso também que a leitura que faz é uma leitura de que o mundo está a sofrer mudanças muito profundas. Acho que há uma lucidez muito grande da parte de Álvaro Cunhal, naturalmente coerente e fiel às suas ideias, à sua doutrina, à sua ideologia, mas penso que essa leitura é feita. E essa leitura tanto é feita em 75, na sequência do 25 de novembro, como é feita com uma dimensão, porventura, muito maior, com a queda do muro e com a implosão do sistema soviético. Mas concorda completamente com as ideias? Concordo, mas acho que é um batalhador até ao fim. Um batalhador para manter, inclusivamente, aquele modelo e aquela pureza de partido que ele próprio construíra. E penso que os recados que manda para dentro do partido, em alturas muito cirúrgicas, digamos assim, mostram-no claramente. E, aliás, a legitimação que o atual secretário-geral do Partido Comunista tem ao visitar, depois da eleição no último congresso, o próprio Álvaro Cunhal, de algum modo, continua a refletir isso mesmo. É como que fosse lá receber uma legitimação histórica. Mas eu queria referir um aspecto que está relacionado com a produção cultural de Cunhal e que me parece interessante. É que há 2 grandes momentos na produção da obra de Cunhal. A primeira é na prisão. O essencial é escrito na prisão, o Até Amanhã Camaradas. Inspirado em Joaquim Gomes, o Até Amanhã Camaradas, um companheiro. E a segunda fase é precisamente depois de se afastar. E eu penso que é extremamente importante, particularmente a primeira fase, não sei se há relações com a segunda, mas particularmente a primeira fase, em que escreve em condições de isolamento muito grande e que aquilo é claramente e de forma notável a procura de um equilíbrio ou de um reequilíbrio para enfrentar condições que são particularmente adversas, que são as condições da prisão e do isolamento. E isto, penso que esta tensão entre o dirigente político e o intelectual estão aqui presentes e não sei se depois da percepção da implosão do mundo também não se volta a verificar isso mesmo. Acha que sai a alma do artista quando o político fica amarfanhado? Vasco Lourenço, para si, hoje, Álvaro Cunhal é um perdedor ou um vencedor? Não me faça perder muito tempo. Em termos globais, penso que é de facto um perdedor. Agora, eu penso que pela permanente coerência que demonstrou, que intimamente será um vencedor. Só uma frase? Pode dizer mais. Não, mas acho que Cunhal... Mas o senhor e os que estiveram do outro lado da barricada derrotaram-no, faz agora 30 anos, em novembro deste ano. Naquela fase concreta, sim. E já foi dito aqui... Foi aí que o projeto foi travado, do seu ponto de vista?
Não foi no 25 de novembro, eu já referi que foi antes. É preciso... Este programa não dá para analisar tudo isso. Vamos fazer outro em 25 de novembro, próximo, quando chegarmos próximos da data. Luís Osório, à luz de tudo o que tu sabes deste homem, inclusive das tuas próprias vivências familiares, que também as tens, como é que tu achas que, Sim, meu pai que é olhas para ele hoje? há mais de 30 anos e quando, enfim, o Dr. Cunhal percebeu, enfim, eu não sou ninguém para o Dr. Cunhal, mas, enfim, conhecia-me, e quando percebeu que eu, afinal, era um reformista perigoso, ele ironizava com isso e tinha um sentido de humor um pouco surpreendente, talvez, porque as pessoas não têm a imagem do Cunhal. O que é que ele te dizia? O que é que ele te mandou dizer? Não, desvalorizava um pouco, eram coisas da juventude, essa passagem. Mas, enfim, notava-se assim alguma desilusão. Não, eu creio que o que me parece é que, como também sou um reformista, não sou um revolucionário, nem sou um marxista, eu acho que o Dr. Cunhal é um vencedor. Aliás, agrada-me muito a ideia dos losers, perdem tantas batalhas que no fim a soma das derrotas dá igual a vitória. Bem, estamos aqui a falar de alguém que marca realmente o século XX português, marca os últimos 100 anos de história. Tu não queres relativizar como historiador? Não, eu acho que a história é feita com paixão também, quer dizer, é impossível reduzir a história a um mero exercício de conjuntura e estrutura e esquecer, enfim, os grandes homens é que fazem a história e que fazem avançar a história também, e o Dr. Álvaro Cunhal, com todas as suas derrotas, é alguém que marca o seu tempo e nessa medida como é que podemos olhar para um homem como um derrotado, um homem que aqui estamos e que junta-nos a todos para falar dele e que vai marcar com certeza o tempo. Aliás, eu acho que o Dr. Álvaro Cunhal, nesta altura, é muito mais, para o seu ideal, muito mais útil já depois de vivo do que nestes últimos 5 anos. Porquê? Nós estamos, e temos também a tendência para achar que... Estás à espera do mito? Achas que há um mito? Sim, exatamente. Temos a tendência para achar que todos os sistemas são imutáveis, que já não há mais história. E o que aconteceu, até com a Europa, com o referendo em França, nós vemos, e na Holanda, vemos que 80% dos deputados na Holanda votavam a favor do sim. Mas que depois, na rua, mais de 60% votaram exatamente o contrário dos políticos. Portanto, há aqui um fenómeno que é muito interessante e muito inquietante, que há um divórcio entre os políticos. É verdade, já aqui falamos aqui neste programa dele. E se existe uma corporização, se existe alguém que corporiza os anseios da rua, vamos ter um político antissistémico. E aquilo que são os anseios da rua não... Os minutos que me restam, perdoa-me que te tire a palavra, tenho que os dedicar ao Domingos Lopes por todas as razões que já todos conhecem. Deixe-me só dizer que hoje a France Press, as agências internacionais de notícias, davam a morte de Álvaro Cunhal e não podemos relativizar isto. É um homem do século XX internacional, não é só o século XX português. Desta forma, morreu o último comunista ortodoxo da Europa. Era assim que a France Press titulava nos seus telecos. Que sobre o perdedor e o ganhador, penso que poderia dizer alguma coisa sobre isso. E nós temos que saber o que é que se perde e o que é que se ganha para se perceber melhor a resposta. Ele pode ter perdido deixar de ser ministro, pode ter perdido determinados cargos e determinado poder. Agora, do ponto de vista da sociedade, esta sociedade está a evoluir para quê? Este mundo está a evoluir para onde? Repare, em Loures já há coragem de dizer, e este problema de fazer a história faz-se a Revolução Francesa, foram várias as etapas. A instauração de um regime burguês liberal não foi de supetão, foram as diversas experiências. Umas correram pior, teve o Thermidor. Digamos, nós se analisarmos para as diversas fases da construção de uma determinada sociedade, vamos perceber, e neste caso concreto, no projeto socialista, que aquele projeto socialista, como foi construído, esse foi derrotado. Mas o ideal do socialismo acabou realmente a história, como dizia o Luís. Não acabou a história. Não só na Europa, como no mundo. Repare, como pode acabar a história se nós temos 2/3 da humanidade que não tem comida, que vive com menos de €1? É possível acabar a história assim? E, portanto, nesse sentido, Álvaro Cunhal teve a coragem, em relação ao Congresso de Loures, de fazer toda uma análise crítica e autocrítica. E, digamos, creio que, do ponto de vista do Partido Comunista Português, o que está em causa é saber como é que, neste tempo atual, este projeto pode e deve ser implantado. Portanto, eu não me parece que, ao admitir-se no 10º Congresso, para responder aqui ao Luís, que o povo é soberano e, portanto, é através da democracia política, as revoluções podem tomar diversas formas, não têm que ser todas revoluções armadas. E, portanto, nesse sentido, eu não sei se a figura do Álvaro Cunhal, olhada
pelas enormes massas populares portuguesas, é de um perdedor ou de um ganhador. Se pusermos na balança, não foi ministro, não foi Presidente da República... Aí é perdedor, mas à luz de um movimento mais vasto. movimento histórico, creio que não é Numa palavra, numa frase, qual é a herança que Álvaro Cunhal lhe deixa a si, particularmente? Coerência, inteligência e sensibilidade. Apesar dessa sensibilidade que eu sei que o senhor, tem, aguentou-se hoje aqui estoicamente, num dia que há de ser particularmente difícil também para si, claro. Sem mostrar as suas fraquezas humanas, num debate que seguramente lhe fica na memória também a si, Domingos Lopes. Penso que sim. Muito obrigada por ter conseguido vir até aqui esta noite ao palco de Prós e Contras. Tenho os meus agradecimentos e da RTP na pessoa de Domingos Lopes, secretário particular de Álvaro Cunhal durante um largo período da sua vida, hoje advogado, ainda membro do Partido Comunista Português, mas fora e afastado da direção do Partido Comunista Português. É assim. O ainda dispensava. Muito bem. Peço-lhe humildemente desculpa. Quero-me também despedir do Sr. Professor Luís Reis Turgal. Muito obrigada por nos ter dado estas lições de História hoje. Certamente que numa próxima oportunidade, quem sabe, agora que nos aproxima o verão quente e também o 25 de novembro, voltaremos nos encontrar neste palco. Muito obrigada por ter estado em direto de Coimbra. João Madeira, Zita Seabra, José Miguel Júdice, Vasco Lourenço, Luís Osório, Domingos Lopes, muito obrigada a todos por terem estado aqui esta noite, também ao público que mais uma vez nos acompanhou aqui na Casa do Artista, a si, em casa, por ter estado connosco. Boa noite e uma homenagem, os nossos respeitos também a Álvaro Cunhal esta noite. Na luta de hoje, para defender e consolidar as liberdades, na luta da manhã, para instaurar um regime escolhido pelo próprio povo e construir um Portugal democrático, é indispensável prosseguir, consequentemente, uma política de unidade e de alianças. A quebra da unidade e das alianças existentes conduziria, a curto prazo, à derrota da democracia. Reforçar a unidade e as alianças é assegurar o caminho para a vitória.